O cara é jornalista com mais de 20 anos de experiência no mercado. Já trabalhou pela ESPN por mais de 15 anos. Cara, ele já entrevistou Guardiola, Mourinho, Alisson e a lista é interminável. Já fez a cobertura da Copa do Mundo, Champions League e além de tudo o cara é baixista. O bate-papo de hoje é com ele, Renato Senise. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast. O programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar e na minha frente, nada mais, nada menos do que Renato Senise. Valeu, brother. E eu que agradeço, um enorme prazer estar aqui. Caramba, dá um soquinho aqui. Soquinho aqui. Você é louco, isso aqui é uma honra ter esse patrimônio cultural do jornalismo brasileiro aqui presente. 20 anos de experiência, você viu ali na entrada. 20 anos, né? Mais de 20 anos? Não, 20 anos. Eu não sou tão velho assim. Não, né? 20 anos de experiência. Patrimônio cultural foi bonito, hein, cara? Muito obrigado. Mas não, 20 anos. Deixei você meio tiozinho, né? Patrimônio cultural, parece que o cara tem Patrimônio 70 anos. Mais de 20 anos de carreira, eu tô com 85 anos aqui. Derrubei o cara, velho. Foi mal. Não comecei muito bem, né? Não, tenho orgulho. Tenho 20 anos de que profissão. Legal. Que venham mais 20. Mas começou cedão, então? Comecei como estagiário. A história é bem louca também. Eu fazia faculdade, né? Só que para pagar a faculdade eu comecei a trabalhar como operador de telemarketing. Pô, você trabalhou de operador? Eu também, cara. Foi meu primeiro trabalho. Ativo ou receptivo? Comecei como receptivo e depois terminei como ativo. Olha só, Mas cara. Aí eu fiquei nessa empresa 3 anos. E era uma empresa que era terceirizada de enormes seguradoras do Brasil. Tá. Então, só que eu comecei como operador de telemarketing, fiquei 1 ano, aí fui promovido para supervisor. Olha! Supervisor não, o cara que fazia gravação, a monitoração. Ok. Chamava. Monitoração, depois eu virei supervisor, aí depois fui para o sistema de qualidade, coordenador de qualidade. Uau. Em 3 anos eu virei... Dono da empresa. Não. Quase. Eu não lembro qual era o cargo. Coordenador de qualidade, alguma coisa assim. Eu era responsável por auditar todas as áreas da empresa e manter conforme a ISO 9001, 2000 na época. Caramba! Então estava muito bem. Então eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, só que eu já tinha meio que desencanado do jornalismo. Olha! Só que aí no último ano não era nem pra... Né? Mas, mano, vai embora! No último ano de faculdade apareceu... Eu não lembro, um daqueles CIE da vida lá, eu não lembro uma dessas... Sim. Falou, ó, a ESPN vai começar um programa de estágio, a gente deu uma olhada no seu currículo e gostou. Você não quer se inscrever? Eu falei, vamos inscrever e ver o que é, né? E aí passei, eram 7 fases, uma enormidade de fases, aí passei. Só que aí chegou a proposta para ganhar 1/4 do que eu ganhava para ser estagiário. Nossa, aí eu falei, cara. E agora? Eu já tô numa empresa que eu tô me dando bem, já estavam pagando curso, tava ganhando bem, não sei o quê. Largo tudo para ser estagiário. Falei, pô, eu sempre sonhei em fazer jornalismo, né? Pô, ESPN, por que né? Não é o dinheiro que vai... Eu sou novo ainda, né? Então vamos arriscar. Aí fui para a ESPN. Que louco, cara! Aí começou como estagiário. Comecei como estagiário em 2002. Novão, tinha o quê? 16, 18? Tinha 18 anos, acho. 18, Caramba, 19, que legal, cara. 16, o cara era gerente anos. De qualidade. Tinha 19 anos. E aí você foi, então começou como estagiário e foi... Nossa, aí na ESPN eu fiz... A ESPN é a melhor escola que na época, né? Era a melhor escola que um jornalista podia ter. Então eu comecei como estagiário, eu fui produtor, fui editor de texto, editor de imagem, editor-chefe, fiz reportagem. Então tudo que você podia imaginar eu fazia. Fazia programa... de esportes olímpicos, programa de futebol, programa Brasil da Copa do Brasil, que contava a história de personagens ao redor do Brasil, que nem eram jogadores de futebol, mas caras engraçados, histórias tristes, enfim. Então a ESPN foi a melhor escola que eu podia ter. Se eu sou o que eu sou hoje, é muito graças à ESPN e ao José Trajano, na época, que era o mestre da ESPN. José Trajano. Ele tá vivo? Tá vivo, ele continua fazendo, ele trabalha agora pro UOL, faz muita coisa em redes sociais. Legal. Foi muito tempo o chefe de redação da ESPN, ele foi a mente por trás da ESPN. A ESPN, o que é hoje, graças ao José Trajano. Que louco. Então, todo mundo daquela época, se você entrevistar 100 pessoas daquela época, 100 vão falar, o Trajano é o maior gênio que eu já trabalhei. Que legal, hein? Que legado que o cara construiu, Nossa, né? Ele é demais. O cara fez e as pessoas conseguem externar isso e reconhecer, né? Isso é bacana. E você... Eu acho interessante quando você fala da ESPN, você fez tudo, mas quando você fez jornalismo,
você idealizava o quê? Tá de frente com as câmeras ali. Era o que você queria? Ou você queria. O que você queria? O que eu queria, na verdade, era cobrir uma guerra. Era o meu sonho. Nossa! Foi por isso que eu comecei a fazer jornalismo. Eu sempre gostei muito de política, economia, de relações internacionais. Sempre gostei muito. Sempre li muito jornal. Sempre me interessou muito. E aí, quando eu falo que eu gostava. Meu sonho era cobrir guerra, não é porque eu gosto de guerra, não é porque eu gosto de arma. Estranho até. Abomino tudo isso. Mas, assim, eu acho que a maior responsabilidade que um jornalista pode ter é passar a informação de uma situação tão extrema quanto é a guerra. Uau. E eu nem imagino... De novo, eu gosto muito de história, então eu leio sempre muito sobre Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Eu não imagino o que é você ver isso. O que é você participar, o que é você ver a tristeza. Isso deve fazer, assim, você mudar tanto como pessoa. Nossa. Então, o meu sonho era esse. Eu queria ser um cara passando a informação na situação mais extrema que um jornalista pode estar. E para mim não existe situação mais extrema que um jornalista pode estar do que uma guerra. Sim, Não sim. que eu gosto de guerra, de novo. Não, tô entendendo. Mas aí, de novo, a vida vai te levando para caminhos. Eu sempre amei futebol, sempre amei esporte, mas sempre. Então, para mim, a ESPN foi... Quando apareceu a oportunidade, para mim foi ótimo. E sempre fui muito feliz. E acabei... Boa parte desses meus 20 anos foram no jornalismo esportivo, porque eu entrei na ESPN, né? Não, e é interessante você falar disso, que é a vontade de estar em uma guerra, deixando bem claro as motivações, mas também pelo elemento da imparcialidade, né? De você passar uma informação de forma imparcial. E eu tenho, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a leve sensação que hoje é cada vez mais difícil no jornalismo, eu vou dizer o brasileiro, que é o que eu tenho mais contato, você ter a imparcialidade, né? Parece que hoje o jornalista já não é mais tão imparcial assim, ou sempre foi assim, ou tem grupos de jornalismo. Como é que funciona? Eu acho que a gente está num momento muito difícil, que até quando você é imparcial, as pessoas te julgam como parciais, porque se você não fala o que elas querem ouvir, elas falam que você é parcial. Então, a gente tem milhões de exemplos hoje no mundo, né? No Brasil, todo mundo já sabe que a cloroquina não é um remédio para tratar Covid. Tem gente que continua acreditando que é. Então, se você dá a informação que é imparcial, que a OMS fala que não, que os Estados Unidos falam que não, que todos os países europeus falam que não, você não está falando que uma parte da população brasileira quer ouvir. Então, hoje não adianta mais você ser imparcial, entendeu? É difícil. É por isso que eu te falo. Hoje, talvez o meu sonho não seja mais cobrir guerra, porque não adianta você ser imparcial. E tem tanta maneira diferente hoje de você adquirir informação. Então, sei lá, na época, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu comecei a ter esse sonho, cobrir guerra era você cobrir guerra como um jornalista da Globo. Hoje as pessoas consomem mais YouTube, consomem mais Felipe influências, Neto. Entendeu? Sim. Então, ficou complicado para o jornalista. Mas eu ainda acho que tem muito jornalista imparcial, tem muito jornalista bom. É um momento muito difícil da profissão, isso sem dúvida nenhuma. Caramba. Mas eu ainda vejo muito jornalista bom e muito jornalista que não muda a imparcialidade porque o mundo mudou. E eu acho que esse é o bom jornalista. Ainda mais quando a gente está falando de política e economia, de coisas que mexem muito com a vida das pessoas, né? Você não está falando de futebol. Futebol você pode ser parcial, ninguém vai morrer por causa do futebol. Agora, tem gente morrendo por causa de informação errada. Isso eu acredito. É por isso que eu sou jornalista. Não quero dar informação errada, eu quero dar a informação certa. A gente não tem ordem esse bate-papo só pra deixar claro, tipo... É assim que eu gosto. Nossa, vamos embora, porque você vai dando Cada frase sua me leva para vários assuntos, mas você mencionou essa questão da cloroquina e a gente não tem nenhuma comprovação. Você é um correspondente internacional. Sua mente está conectada com o planeta em si, né? Você está Europa, América Latina. Como é que você tem lido essa questão, essa relação do Brasil no combate da Covid comparado com outros países, principalmente aqui na Europa? Eu fico muito triste, né? Porque no Brasil... Não só no Brasil, mas acho que no Brasil ficou muito forte isso, essa briga, esquerda-direita, essa coisa que... Eu acho que a pandemia não poderia ter sido tão politizada. E eu sei que foi no mundo inteiro, mas acho que no Brasil foi mais. A gente vê aqui, a gente está no país que o primeiro-ministro é o Boris Johnson, que é um cara extremamente conservador do país que para mim é o país mais conservador do mundo. Ele até hesitou, mas teve 3 lockdowns. Cara, o Reino Unido foi o primeiro país que começou a vacinar. Então, você não precisa... ser contra a vacina ou ser contra a máscara para ser conservador. É isso que eu não consigo entender. É isso que foi muito triste para mim, entendeu? Que você via uma discussão e uma discussão que não tem fim.
No Brasil continua a discussão. Ainda continua se máscara serve. Lembra, na época tinha o isolamento vertical, isolamento horizontal. Sim, só no Brasil cara. que tinha essa discussão. A gente já estava no segundo lockdown aqui. E Sim. o Brasil ainda estava discutindo isso. Então, para mim, em momentos foi muito desesperador. Assim. Tinha dia que eu optava por não ver notícia do Brasil. Porque Nossa. isso fazia mal de uma maneira assim. E, de novo, foi extremamente politizado, uma coisa que não podia ser politizada tanto. Tudo é politizado no mundo, eu não sou ingênuo, Sim. mas não podia. Quando você está tratando de vidas, você não pode politizar tanto. Você não pode ir até o final. Eu vou falar da cloroquina de novo, porque você não pode ir até o final da cloroquina. Você não teve comprovação. E a gente queria que tivesse comprovação. Claro! Eu quero que tenha 17 mil remédios diferentes para a Covid. Entendeu? Que sejam eficazes. Então, é isso que foi. E ao mesmo tempo, eu até me sentia mal. Aqui, eu fui vacinado antes que os meus pais. Meus pais têm quase 67 anos, meus pais. Nossa. Então eu fiquei muito emocionado, mas por eles, entendeu? Eu falei, porra, eu tô sendo vacinado e meus pais não, entendeu? Então é muito difícil. Eu estava conversando antes, eu não uso tanto as redes sociais quanto eu deveria, talvez. Mas eu uso ainda menos, porque eu não quero ficar postando coisa de eu super feliz no parque, Tô não sei o que lá. Porque entendendo. no Brasil tem meus irmãos que não estão vacinados continuam dentro de casa. Então é difícil. Caramba. Sabe, é uma agonia diária você ver. E amigos, e a discussão a mesma, faz 1 ano e meio, o mundo já está saindo da pandemia e tem gente ainda falando a mesma coisa que se falava 1 ano e meio. Entendeu? E cara, sinceramente, assim, o que você acha que levou ao governo federal fazer essa defesa tão ferrenha à cloroquina? Quais são os interesses por trás disso? Aí é uma pergunta difícil. Aí, cara, teimosia e... Tem algum lobby financeiro? É uma possibilidade? Eu acho que é uma possibilidade. Tá? E a CPI já dando alguns indícios. A gente não sabe para onde que vai a CPI. Também tem muitas falhas na CPI e tal, mas... Cara, você precisa de uma explicação, né? Porque realmente não é normal, né? É o que a gente falou. O próprio Trump tinha falado da cloroquina. E aí ele abandonou a ideia rapidamente, porque ficou provado, ou não ficou provado, né? Então, por que continuar? E aí o exército brasileiro comprou milhões e milhões de cloroquina, sabe? Então, enfim, é difícil. Só que o que eu estou falando aqui, de novo, vai ter gente que não concorda e vai falar que eu sou parcial, entendeu? Sim. Voltando para o início sendo que, de novo, o Brasil é o único país que ainda discute esse tipo de coisa. A gente está aqui... A pandemia no Brasil começou depois, né? Começou primeiro na China, aí foi para a Itália, 1 mês depois. É verdade. O Brasil teve tempo de ver tudo o que estava acontecendo, não se preparou. E aí, 1 ano e meio depois, a gente ainda está falando de cloroquina. E aqui, você mora aqui no Reino Unido. Sim. Aqui não existe a palavra cloroquina. Agora a Oxford começou a fazer pesquisa de novo com a cloroquina, mas é uma pesquisa que ninguém nem relata, porque tomara que dê certo, mas iniciou uma pesquisa. E aí essa informação vai no Brasil, tá vendo? Até a Oxford tá testando. Mas tá testando ainda. E, de novo, eu não tô torcendo contra. Eu quero que a Oxford prove que sirva para a Covid. Eu tô te entendendo, cara. E isso não vai transformar o governo brasileiro em bonzinho, porque falou 1 ano e meio atrás, sempre comprovação. Não vai. Então, faz muito sentido o que você está falando, porque parece que pode ter uma outra ala que pode estar torcendo para que Oxford conclua que cloroquina não serve para nada, né? Parece ter uma outra ala que vai torcer só para que o governo não tenha, fecha aspas, mas eu entendo aí o aspecto da... classificar até como incompetência administrativa, né? Porque foi uma ausência de pulso. Sei lá, fomos para política, mas tem aqui, tem a sua trajetória e podemos voltar para política. Agora, você, beleza, correspondente internacional, mas antes disso você ficou quanto? Na ESPN você ficou o quê? 15 anos, né? Então, na ESPN, no Brasil, eu sou muito ruim de anos. Tudo ESPN, bem, ficou um tempão. No Brasil eu fiquei 14 anos, aí eu fiquei mais 2, na verdade são 16 anos, eu acho. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando para a ESPN aqui, né? Porque eu vim para cá. Ok. O que aconteceu foi, eu estava na ESPN, quando eu saí do Brasil, foi 2016, eu estava na ESPN na época fechando o Linha de Passe e o Resenha, que eram os principais programas da casa. Já tinha fechado o Sport Center, já tinha feito tudo que eu podia fazer. E aí eu estava naquele limbo ali que... O jornalismo é meio cruel por causa disso. Você está no limbo que você chega no máximo... Aí, o meu próximo passo é o que a gente fala, seria ser chefe de redação, alguma coisa assim, que você deixa de fazer jornalismo. Você passa a ser um cara que comanda equipes, um cara que... Lógico, você pode dar sua opinião jornalística, você pode criar programas, só que você, no seu dia a dia, você não faz jornalismo mais. Tá. Então, e era uma coisa que eu não queria. Eu queria continuar sendo um jornalista. Então, eu passei 1 ano ali no limbo que eu falava, para onde que eu vou? Eu ganhava bem, não podia reclamar. Então, é sempre difícil, né?
essas escolhas. Só que aí eu falei, eu não vou ficar infeliz aqui, eu não vou ficar ocupando o espaço que muita gente queria estar. Eu já não produzia mais do jeito que eu sabia que eu podia produzir, porque eu realmente estava cansado. Falei, quer saber? Vou estudar música em Londres. Eu já tocava no Brasil. Que louco. E aí eu falei com Tocava baixo. Tocava baixo, Aí eu falei com os meus chefes. No começo eu ia pedir demissão, mas aí eles realmente tinham uma relação muito boa. Ele também trabalhava muito na SPN, então eles confiavam em mim. Então eles falaram, vamos fazer o seguinte, você vai, a vaga é sua, você pega 1 ano de licença, não remunerada, lógico, mas quando você voltar, você volta para o mesmo lugar. Que moral, hein? Aí eu falei, tá bom. Só que aí, 3 meses depois que eu estava no Reino Unido, esse mesmo chefe ligou e falou, pô, você não quer trabalhar para ESPN aí, porque a gente cobre a Premier League e tudo mais. E eu já estava eu ia começar na semana seguinte um trabalho na minha escola de música. Eu tinha conseguido trabalhar no estúdio. Nossa, aí eu falei, cara. Putz, e agora, né, cara? E agora? 3 meses só aqui. 3 meses. Só que, cara, Premier League, né, cara? Você trabalha a sua vida inteira com jornalismo esportivo. Quem não vai querer cobrir a Premier League? Então eu falei, tá bom, vamos lá, né? E aí comecei. Mas isso no currículo você já tinha a Copa do Mundo, Brasil? Não, a Copa do Mundo Brasil, sim. Já? A Rússia ainda não. Rússia ainda não. Isso é 2017, né? Aí depois a Rússia... Isso é 2016, final de 2016. Ok. Aí depois a Rússia eu ainda fui trabalhando pra... Foi a última grande coisa que eu fiz pela ESPN. Foi a Copa do Mundo. A Copa do Mundo da Rússia. O que é mais legal? Cobrir a Copa do Mundo ou Premier League? Olha, em termos... Difícil pergunta, né? Eu separo a resposta, eu vou ficar em cima do muro, desculpa. Não, vai lá, cara. Em termos de futebol, assim, eu prefiro a Premier League. Eu acho a Premier League, o trabalho do dia a dia, você vê a evolução dos times, você vê o trabalho de um bom técnico como Guardiola, como Klopp, como ele mudou um clube, como o Klopp mudou a história do Liverpool, cara. Um clube gigantesco como o Liverpool aqui na Inglaterra. Então, você vê o trabalho, você vê a evolução, você vê a contratação, você entende todo o processo. Copa do Mundo, ali um mês ali, um pouquinho de sorte, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de qualidade. Então, para acompanhar o futebol do jeito que eu gosto, assim, eu gosto de ver evolução, eu gosto de trabalho, eu prefiro a Premier League. Agora, a Copa do Mundo, a festa que é... A primeira fase de Copa do Mundo é, assim, é a melhor coisa que tem no mundo. A primeira fase. A primeira fase? Porque a primeira fase é quando tá todo mundo lá. Então, por exemplo, na Rússia, tinha 70 mil peruanos. O Peru não se classificava para a Copa do Mundo há... Meu Deus, cara. E era uma festa o dia inteiro. Você andava na... Eu passei a torcer pro Peru, porque a torcida era tão feliz, cara. Sério? Aí eu fiz matéria com os peruanos. Que depois muito encontrava louco. a mesma galera no jogo. É espetacular. Os peruanos, os mexicanos, os latino-americanos são espetaculares, cara. Então, a Copa é na Rússia, mas pra mim, quando eu lembro da Copa da Rússia, eu lembro da alegria de estar com os peruanos, com os mexicanos, com os argentinos, com os brasileiros. Foi espetacular, cara. E todo mundo, gente do mundo inteiro, vira uma festa louco, interminável. Cara, interminável. Que interminável. louco. E a Rússia, cara, no verão... Na Rússia, escurece 11 da noite, Nossa. 1h30 da manhã já tá claro de novo. Nossa. Então, assim, você juntava um dia no outro, assim. Cara, era um espetáculo. O que é dormir, né? Pra que dormir? Um espetáculo. Caramba, A Copa do Mundo é um espetáculo. A mais marcante pra você foi Rússia ou a Copa do Brasil? Assim, foi a Rússia por causa de disso. cobertura. Foi Tá. por causa disso. Foi mais intensa. Foi mais intensa. Que louco. Foi mais... E a gente viajou bastante, e cobrimos diferentes times. E, cara, teve um dia que eu nem vou lembrar o nome da cidade. A gente estava numa cidadezinha da Rússia, minúscula, que era onde a Argentina estava concentrada e jogando, porque era aniversário do Messi. Aí o pessoal da cidade fez uma puta festa pro Messi, sonhando que o Messi fosse aparecer. Então existia esse boato. Então a gente foi pra lá, cara, mas assim, russos humildes, assim, bem do interior mesmo. Tal. Com um puta bolo do Messi gigantesco, e banda tocando, e aquela expectativa durante o dia, o Messi vem, o Messi não vem. Cadê o Messi? Cara, e todo mundo começa a ficar bem. Foi espetacular, cara. E o Messi foi? Não foi. Putz, cara. Nem foi ninguém da Argentina. Ô Messi, você tá nos ouvindo, por favor, né, meu? Mas eu nem sei se é a escolha dele, eu acho que não, né? Mas, caramba. Cara, mas foi o dia, é um dos dias mais legais. Não teve jogador, não teve jogo, não teve nada. Não teve nada. Mas, cara, eu me vi num lugar que eu nunca iria se não fosse o jornalismo. Eu me vi conversando com pessoas que eu nunca conversaria. Eu me vi numa cidadezinha assim que eu não lembro nem o nome. E é isso que pra mim que é o mais legal, assim, sabe? Você tem experiências trabalhando. Você tem experiências lindas trabalhando. Que lindas. fantástico. É uma realização, né? De fato. Cara, e falar em realização, você mencionou o Guardiola. Tipo, você conversou, aí a expressão cabe bem, com patrimônios do esporte internacional, né? Como
Tem um monte de gente que já conversou, mas Guardiola e um Mourinho. Eu falei pra minha esposa, falei, amor, o Renato, ele já conversou com o Mourinho. Você tem noção? Ela falou, que Mourinho, amor? Cara, como é que é essa... Eu sei que chega uma hora que parece que o jornalista encara isso com muita naturalidade. Mas, sei lá, como é que foi esses bate-papos pra você? Foi uma coisa meio uau ou tipo, não, um trabalho normal como qualquer outra pessoa? Não, é lógico que você fica muito feliz, né? Você fica muito feliz. Agora, assim, e não é querendo, nossa, como eu sou bom, não sei o que lá, mas sim. como eu me sinto bem preparado, eu sou um cara que eu acompanhava a Premier League, eu respirava a Premier League, então eu sabia de tudo, então eu sabia o que eu ia perguntar, e eu sempre gostei de fazer pergunta diferente. Foi por isso que, por exemplo, o Guardiola falou o Figueirense, cara. Cara, foi fora de série isso. Como é que você arrancou isso dele, cara? Tava naquela época os jogadores do Figueirense estavam em greve, Sim. entrar em greve. Tinha essa polêmica, né? Muita gente criticando os jogadores. E o Guardiola é um cara que gosta de falar sobre essas coisas. O Guardiola é um cara muito difícil de entrevistar. Ele não é simpático, geralmente. Principalmente depois do jogo. Ele não gosta. Sim. Ele faz a entrevista porque ele é obrigado pro contrato. Mas se dependesse dele, ele não falaria. E às vezes ele deixa bem claro isso, mesmo quando ele ganha. E não que ele seja mal educado, nada, mas você pode fazer a pergunta mais brilhante pra ele que ele responde de qualquer jeito, como se estivesse respondendo uma pergunta mais besta do mundo. Só que eu entrevistei o Guardiola algumas vezes, eu comecei a perceber que, mesmo depois do jogo, ele gosta de... Se você fizer uma pergunta diferente, fora da casinha ali, ele vai provavelmente dar uma boa resposta. Aí eu falei, Guardiola, tá acontecendo isso no Brasil, eu sei que você é um cara que gosta de se posicionar politicamente, o que você acha? Putz. E aí, cara, a resposta dele foi maravilhosa. Maravilhosa, ele falou tudo lá do Figueirense, o futebol no mundo hoje tá muito difícil, as pessoas só pensam nos clubes grandes com patrocinadores, os clubes pequenos só se ferram, jogadores pequenos só se... Foi espetacular. Aí você tinha o Guardiola falando do Figueirense, entendeu? Que coisa que... Não, foi interessante que no seu post você até fala das próprias lideranças brasileiras no esporte se posicionar. Você tá tendo um Guardiola se posicionando e a galera omissa, né? Exatamente. Mas é interessante essa questão de estar preparado pra fazer uma pergunta inteligente. E eu vim pensando, mano, que pergunta inteligente eu posso fazer pro Renato, velho? O cara só faz as perguntas... Não, você já tá fazendo. Ai, velho, não. Você já me fez falar de política cara. em 2 minutos. Isso é um entrevistador bom, né? 1-0. Mas você teve um episódio também, fuçando nas suas redes sociais, eu achei muito, muito legal. Na verdade, no YouTube. Que foi a sua estreia... Vou pra outro lugar, depois a gente volta. Foi a sua estreia na Jovem Pan, no Pânico, aliás. E, cara, aquele momento pra mim, eu falei... Eu até comentei com a minha esposa, amor, dá uma olhada nisso aqui, olha como ele... Não é pra puxar saco, hein, cara? Eu tô falando numa boa, é a minha percepção como espectador. Os caras começaram a te dar um tiroteio de pergunta e você foi... estreia. E você foi, respondendo. Ping-pong. Como que é essa parada? Os caras te passaram assim... nós vamos te perguntar sobre essas coisas e esteja preparado para responder isso, ou surgiu do nada? Vamos lá. Como você disse, foi a primeira vez que eu fiz o Pânico. E aí a produtora do programa entrou em contato comigo uma semana antes. Eu já estava fazendo o Jornal da Manhã na Jovem Pan. E o Jornal da Manhã da Jovem Pan eu acordo, eu leio todas as notícias, e aí eu mando algumas sugestões, eles voltam para mim falando, legal falar sobre isso, legal falar sobre aquilo. Às vezes eles dão sugestões também, então você realmente vai totalmente preparado para falar sobre os assuntos. O Pânico, a menina me mandou uma mensagem e falou... a gente estava pensando em falar desse assunto. Você tem mais alguma sugestão? Eu falei, vamos falar desse assunto também. Então, eu fui com 2 assuntos para falar. Que era o quê? Covid? Era Covid aqui no Reino Unido e... Enfim. Não, também é exigente demais. Era alguma coisa da Espanha. Não, eu vou lembrar. Era alguma coisa da Espanha. Foi mal também. Nada a ver. Pra que saber disso? Pode continuar. Não, eram 2 questões. Eu queria lembrar... que a Espanha tinha aprovado naquele dia uma lei que facilitava... as pessoas a trocarem de nome, de gênero no documento de identidade. Sim. Eu lembro. A partir daquele dia, se você tinha acima de 16 anos, acima de 18 anos você já podia ir e não precisava provar, não precisava ter nada. Seu nome é João, você é Maria. Quero ser Maria no meu documento, pronto, final. Pronto, é isso. Que é um assunto polêmico, né? Ainda mais, né, a gente tá falando na Jovem Pan e tudo mais. Então eu fui preparado para falar esses 2. Aí, como você falou, né? E começaram a me jogar um monte de perguntas. Perguntaram da China, da Rússia, velho. De futebol também, da Euro. Não, mas não parava. Mas aí, então, mas eu acho legal. De novo, é o que eu falei pra você. O importante é você estar preparado, né? O importante é você ter o conhecimento. O jornalista bom não é o jornalista que
só sabe fazer, na minha opinião, né? Você vai entrevistar o Mourinho, você sabe do jogo, você vai perguntar do jogo e não tem uma visão assim diferente das coisas. Então eu sou um cara que sigo muito política, sigo muito economia. Quando eu fui pro Pânico, eu também passei o dia lendo e tal. Eu fui surpreso por algumas perguntas. Tinha pergunta querendo no meio, falando, meu Deus, o que não, eu fiquei imaginando. Mas saiu, acho que saiu. Sim, né? não. Mas eu fiquei imaginando você assim, mano, será que eu falo que, isso aí eu preciso dar. Em nenhum momento. Pá, resposta. Mas é admirável, assim. Como espectador, é admirável ver, porque entra no aspecto da preparação, mas também daquela surpresa, né? Que o cérebro tem que ter toda aquela velocidade e tal. E eu achei interessante esse lance do Guardiola, e você também teve a experiência com o Mourinho. Então hoje seu cérebro, ele encara... Teve alguém que você tremeu na base? Tipo, sua perna falou, caramba, eu vou conversar com fulano agora? Ou já não? Sim, Puf. teve uma. Não é que eu tremi na base. Eu entrevistei o Van Persie e eram 30 minutos de entrevista. Caramba. Então... E aí a minha maior preocupação é com o inglês mesmo. Porque eu acho o meu inglês bom, mas o meu inglês não é espetacular. Tá. E aí, como entrevistador, você não pode passar a impressão de que... Porque tem vezes que falta a palavra na sua mente. Sim. E aí a pergunta que seria legal, por você não conseguir construir direito, a pergunta fica uma porcaria. Tô entendendo. Pô, e eu ia entrevistar o Van Persie, né? Caraca, velho. E era uma entrevista que a empresa inteira falando disso, e usar pro Brasil, pro DAZN Brasil, DAZN Canadá, DAZN Espanha, todo mundo ia ver eu entrevistando. Então, eu não estava preocupado com o conteúdo, eu estava preocupado com a forma, com o meu inglês. Porque eu entrevistei o Guardiola por 10 minutos. Em espanhol, que também não é espetacular, mas 10 minutos você faz ali 10 perguntas, tá bom. Meia hora é muita coisa, né? Sim. Meia hora te dá tempo de você realmente trocar ideia, conversar, não é só pergunta. Então, nessa eu fiquei preocupado. Nessa foi o meu momento, assim... E foi feito no prédio da Premier League com 5 câmeras diferentes. E aí tinha... Depois tinha a Sky que ia fazer, então tava todo jornalista da Sky lá dentro da sala. Então, é um momento de pressão, assim. Sim, eu era o único brasileiro ali no meio de todos os ingleses ali. E o Van Persie, que fala um inglês muito bom. Nossa. Então esse dia foi o dia que eu fiquei nervoso. Agora os outros, às vezes eu fico nervoso, assim, mas não é um nervoso tão assim. Nervoso. Nada de ficar com a testa suando. O Mourinho, a primeira vez eu fiquei um pouco nervoso, porque o Mourinho também é difícil de dizer. Só que o Mourinho, pra mim, é o melhor cara que eu entrevistei. Ele dá cada resposta, assim. Que Sério, assim, cara? Não, o Mourinho, a primeira entrevista que eu fiz com ele, a entrevista foi pro mundo inteiro, virou a primeira pergunta da coletiva do dia seguinte, que os ingleses perguntaram pra ele, porque o Mourinho falou pra mim, ele estava no United na época ainda, aí ele falou pra mim que o time não era tudo o que falavam, e que se chegasse no top 4, se conseguisse uma vaga na próxima Champions League, já estava no lucro, mas ele achava muito difícil. E aí, isso viralizou, assim, eu dei entrevista para jornal de Portugal. Que tudo legal, uma pergunta cara. de depois do jogo, entendeu? Então, e aí, a partir disso, toda vez que eu falava com o Mourinho, sempre foi ótima resposta. Ótima resposta. Ah, não, eu tô esquecendo de um. Teve um que eu fiquei nervoso. Marcelo Bielsa. Marcelo? Bielsa. Ficou? O Bielsa é uma instituição, né, cara? O Bielsa é assim, ali ou você tá bem preparado ou vai ser uma entrevista horrorosa, porque ele quer falar de técnica, tática, ele quer falar de trabalho. E foi espetacular. A minha entrevista com o Bielsa, eu não sei nem como esquecer. Pra mim foi a melhor. Foi a que eu mais gostei. A sua top 1 foi a com o Bielsa. Primeiro que o Bielsa não fala com ninguém, né? O Bielsa, ele nunca dá entrevista. Então tiveram que disfarçar ali com ele, depois da coletiva. Ele fala que não... até com você ele fala, não é uma entrevista, né? Exato. Ele falou, eu falei... Porque eu perguntei pra ele, pô, Bielsa, você nunca dá entrevista individual, né? Mas agora que você tá na Premier League, você vai ter que fazer. Como é que você se sente tendo essa entrevista comigo? Ele falou, eu sei que é do seu interesse você falar que isso é uma entrevista individual, mas não é uma entrevista individual. Eu tô aqui conversando com você na coletiva, porque não é. Nossa! Então, cara, assim, um personagem... E o Bielsa, ele não olha pra você, né? O Bielsa, ele, de jeito nenhum, ele só olha pro chão. E sempre foi assim. Então, você não tem muita troca. Só que, cara, ele me deu respostas tão boas, mas assim, foram aulas. Tanto é que a entrevista era pra ter 10 minutos, a entrevista teve 18 minutos, depois o assessor ainda reclamou comigo. Caramba, mano. Só que o Bielsa não parava de falar. O Bielsa...
adorou, entendeu? Depois até o assessor falou, pô, no dia seguinte, o Bielsa falou, meu, a entrevista foi muito legal. Que legal! Porque foi entrevista com conteúdo, entendeu? Você deve cair meio que na graça do cara, né? O cara que consegue até se sentir confortável em falar. O cara fala, pô... Ele te cumprimenta, depois o Mourinho te reconhecia nas outras? Não, o Mourinho sim, o Bielsa não olha pra frente de novo. Nem sabia quem você era. Nem sabia como é o meu cara. Só e é pela verdade, voz. é o jeito dele. E ele é um cara muito peculiar, assim, ele é... E tipo, por exemplo, a coletiva, tá lá, tá todos os caras do mundo inteiro, né? Repórter. Como que tem tipo uma ordem? Todo mundo pode fazer uma pergunta? Não, ou não. Quem levantar primeiro vai? Não. Quando a entrevista antes do jogo, você pede pra fazer uma pergunta. Tem um momento, o primeiro momento é só tudo em inglês. Aí tem um momento, por exemplo, do Guardiola no City. Aí tem um momento que são 3 ou 4 perguntas em espanhol. Tá. Aí termina em inglês de novo, que aí tem um embargo, que o final da entrevista você não pode usar no mesmo dia, você tem que usar só no dia seguinte para o pessoal de impresso conseguir dar a resposta antes do pessoal de televisão dar. Ok. Eu acho uma coisa legal aqui na Inglaterra, eles protegem o jornalismo impresso que está morrendo. Que legal, não sabia disso, eu acho cara. E aí você se inscreve, você pede para fazer uma pergunta. Se você está sempre lá, você vai conseguir fazer. Se você caiu de paraquedas ali, talvez não na primeira vez, você perde a segunda, você consegue. Agora, depois do jogo, é meio na sorte. Todo mundo pede para fazer uma pergunta, eles escolhem 6, 7 ali, que também é muito por causa de relacionamento ali. Ah, tá, isso que eu queria saber, cara. Tem o lance do relacionamento também, né? Mas coletiva depois do jogo, eu fiz pouquíssimas vezes, porque como eu sempre trabalhei em empresas que têm o direito da Premier League, depois do jogo a gente tem o direito a fazer uma entrevista individual com um jogador ou um técnico de cada time. Então, enquanto tá rolando a coletiva ali, eu tô fazendo essa entrevista que é só eu. Que já é um direito da própria... Legal. Aí depois eu ia pra zona mista pra tentar pegar um jogador brasileiro ou qualquer um. E depois a gente recebe a entrevista coletiva. Então, eu não posso fazer pergunta na coletiva, mas eu posso usar o material. Então, você acaba tendo tudo, né? Você acaba tendo tudo pra poder usar depois. E é muito diferente, tipo, você falou jogador brasileiro, os brasileiros dos ingleses que você tá aqui na Inglaterra, é muito diferente o tratamento, cara? Mas muito diferente, assim, a gente é muito sortudo aqui como brasileiro. Sério? Os brasileiros são os únicos que param em zona mista, são os únicos. Inglês não para, um ou outro, assim, mas é muito difícil. E a gente tá no país deles, então eu sempre converso com os jornalistas ingleses, eles falam, vocês vêm, por exemplo, joga City e Liverpool. Sai na zona mista, você consegue falar com o Fernandinho, você consegue falar com o Gabriel Jesus, você consegue falar com o Fabinho, você consegue falar com o Alisson da zona mista, ele às vezes nem passa, mas eu fiz muito ele depois do jogo. Certo. Enfim, você sai lá, você falou com 4 ou 5 caras, e os ingleses não falaram com ninguém. Caramba, velho. É muito difícil o inglês parar. Tinha outros jogadores de outros países, tipo o Lukaku. O Lukaku, pra mim, é espetacular. O Lukaku falava português, inclusive. Olha então, só. Ele parava. Tem jogadores não tão famosos, lá, Matip, que era do Chelsea, hoje tá no United, também sempre para. Então, tem uns caras que sempre pararam. E a Touré, na época do City, também sempre parava pra falar com todo mundo. Agora, os ingleses, não é uma coisa meio cultural aqui. Eles não param. Mas não, é tipo, quando você fala em uma coisa cultural, beira uma má educação ou, sei lá, como é que eu posso interpretar isso? Beira uma relação que eu não acho tão saudável, assim. Eu acho que... Um desprezo ao trabalho alheio? Não é desprezo. Eles não querem se complicar, eles acham que a imprensa... Nada que ele fala ali vai fazer bem pra ele. Que a imprensa quer procurar polêmica, tudo. E aí não falam. Pouquíssimas vezes falam. Tem algum... Eu não consigo me lembrar de um jogador inglês que para sempre, assim, pra falar. De verdade, assim. Porque a zona mista, assim, você para se você quiser, você não é obrigado. Você para se você quiser. Mas agora, os brasileiros sempre param, cara. Sempre. Tem um brasileiro... Quais são os brasileiros mais chatos pra parar lá? Que, sei lá... O brasileiro mais chato que você já entrevistou. Ruim, zoado. Eu vou ser bem sincero. Chato, não tem. Ruim, não tem nenhum. Tem alguns que são muito tímidos. Tá. O Firmino é muito tímido. É um amor de pessoa, cara. O Firmino é espetacular. Que da hora. Mas ele é muito tímido. Até a última vez que eu falei com ele, faz, sei lá, 2, 3 meses, eu falei disso. Falei, Firmino, você sabe que você é tímido. Essa timidez já te atrapalhou? Você falou isso em pergunta? E ele ficou feliz com a pergunta. Falou, já me atrapalhou muito. Eu sei que eu sou tímido, eu tento melhorar, eu tento fazer. Eu sei que é uma coisa que seria boa pra mim. Eu acho que eu já tô melhorando, mas realmente me atrapalhou. Às vezes eu fico nervoso. Que louco. Então eu não consigo falar o que eu quero falar. Então, longe de falar que ele é chato, que ele é nada disso. Legal, só que cara. ele é tímido e ele sabe disso. Então, ele tá trabalhando isso, mas é um cara espetacular. Cara, e você partiu de uma afirmação, né? Eu sei que você é tímido, você
Porque eu já entrevistei o Firmino algumas vezes, né? Então você sabe se você já tem liberdade para falar algumas coisas pro jogador. Quando eu não tô prejudicando ele em nada. Nada, você Pelo levantou uma contrário, bola pelo aí, contrário. pô. É uma coisa que muita gente tira sarro às vezes. Pô, o Firmino não fala direito. Pô, eu entendo que o cara tem... Ajudou o cara até, né? Pra quem não conhece esse lado, fala, pô, não é maldade, não é que eu sou mala, nada disso. E o mais top, assim, o cara que é, sei lá, os portugueses falam ficha, o cara mais legal que você já entrevistou. Brasileiro. Brasileiro? Sim. Putz. Antes de você responder, segura, viajei, recebi até uma mensagem aqui, vai pensando, pensa bem. Cara, eu fui indo, me empolgando. Você que tá em casa, pá, o bate-papo foi tão bom. Você viu, de cloroquina Firmino, de Guardiola timidez. Eu me empolguei e esqueci de mencionar nada mais, nada menos aquele que nos patrocina, aquele que nos dá a condição de fazer o negócio aqui acontecer. Então, quero pedir para você seguir nas redes sociais, Ômega Yamaha. É só você ir lá no Instagram, @Ômega Yamaha, ou entra no site dos caras, www.omegayamaha.com. Se você precisa comprar uma moto, tá sem grana, precisa dar uma parcelada, os caras fazem isso, eles são bons. Tem brasileiros para prestar o atendimento para você. Os caras são patrocinador oficial desse podcast. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pode entrar em contato lá no site. Vale a pena. Tem um detalhe que é importante. Todos os mecânicos são certificados pela Yamaha. É um outro nível de atendimento. Eles sabem o que estão fazendo. Então, se você precisa de uma moto, precisa de fazer a manutenção da sua moto, você já sabe onde encontrar. Além disso, não é só motinha para trabalhar, não. Qualquer tipo de moto, desde a menor até 1.500, nem sei se tem 1.500 cilindradas, João, nem sei se tem, né? Tem até as motos, as maiores motos que você possa imaginar. Procura lá no Instagram, @OmegaYamaha, vai valer a pena, nosso patrocinador oficial. E se você você tem um business aqui, você quer patrocinar o nosso podcast, você quer estar em todas as plataformas, em todos os canais de comunicação, você pode entrar em contato conosco na Contramão Podcast, lá no Instagram, manda um direct que a gente faz uma proposta para você. Temos pouquíssimas vagas, mas vai valer a pena. Tamo junto, voltando aqui, Renatão. Bonito, hein? Pô, Gostei. Pô, valeu, hein? Bonito. Valeu pelo apoio, O cara é o mestre da comunicação e deu esse apoio. E aí, qual foi o mais... Eu vou falar o que eu mais gosto de entrevistar. Manda aí. Talvez seja até um pouquinho decepcionante, mas é o Fernandinho, cara. Que legal, cara. O Fernandinho é um cara extremamente injustiçado no Brasil. Ele vai ser sempre marcado por ter errado contra a Alemanha, por errou contra a Bélgica. E é um cara muito coração e muito inteligente. Não é à toa que ele é ídolo do City, cara. O City renovou com ele já. Uau. Ele é o cara que já conquistou 4 Premier Leagues com o City, já foi para final de Champions League, é capitão do time. Cara, o Fernandinho é um cara que você pode falar sobre tudo com ele e é um cara muito inteligente. É um cara muito... E tem muita noção da carreira que ele teve, das críticas que ele recebe, do jogador que ele é, o que ele representa para o Manchester City. Então, assim, é sempre um prazer falar com ele. É sempre interessante. Você sempre tira boas respostas dele porque ele é um cara inteligente, é um cara que estuda, um cara que você pode falar de parte tática, parte técnica, parte emocional, até de fofoca, de polêmica. Você pode falar de tudo com ele. E sempre muito honesto. Não é um cara que foge de pergunta. É um cara... Então, assim... Eu já tive muitas discussões na minha vida por causa do Fernandinho e eu não falo isso porque eu gosto dele. Eu falo isso porque ele é idolatrado aqui. E no Brasil, toda vez que você fala do Fernandinho, jogou nada, não ganhou a Copa do Mundo, o Brasil perdeu 2 Copas por causa dele, que é tudo mentira. Mas... Muito legal você ter falado isso. E você me fez ver um clique aqui, que no Brasil tem muitos esses programas de esporte, e você até riu. E eu fico olhando que parece que é sempre uma promoção por uma lacração, é sempre um discurso meio que recheado, quase que de um ódio, aí é uma polarização. Como é que você lê isso? Eu vou citar um nome, por exemplo, que é um programa que eu sempre vejo muito corte aí aparecendo, que é o programa do Neto. Às vezes eu vejo ele vociferando e fala daqui, fala de lá. Como é que você lê esses programas? Como é que você lê a qualidade deles? Você tem alguma percepção disso? Tem muita coisa ruim, tem ainda, vou dizer muita, mas tem coisa boa ainda. Mas o que você falou é verdade, assim, parece que o mais importante agora é você pegar um corte e lacrar.
que é uma palavra que eu odeio, né? Mas você fala uma coisa que você sabe que é um absurdo, mas você fala porque você sabe que isso vai ter milhões de gente te xingando, mas vai ter engajamento. Então, só que aí, cara, de novo, como é que você pode ser um jornalista que fala um monte de besteira só pra... Como? E aí você acaba influenciando, você influencia as pessoas, né? O jornalista influencia as pessoas. Então, se você ficar lá no programa de TV falando toda vez o Fernandinho falar, ele errou na Copa, né? As pessoas vão falar, o Fernandinho errou na Copa. Sim. Isso é muito injusto. Aí, e é tudo meio que né, vai voltando para você. Aí você passa a entender os jogadores que não querem falar. Porque se ele vai falar, ele vai ser usado tudo que ele falar. Por isso que é difícil. A relação com os jogadores também não é fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve uma vez, o Davi Luiz estava no Arsenal já, e o DAZN passa a Série C. Certo. Aí eu queria falar com o Davi Luiz sobre a Série C, que ele ele apareceu pro futebol no Vitória jogando a Série C. Legal. Então eu perguntei pro Davi Luiz, cara, ele ficou felicíssimo em falar, nossa, ali que e aí contou várias histórias que o Benfica tinha procurado ele ia perder a oportunidade, que lá. Só que aí ele citou, eu não vou nem lembrar agora que jogo que foi, que ele falou que não tinha ninguém no estádio, aí colocaram torcida falsa. Então eles saíram do estádio, do vestiário, pensando que tinha 20 mil pessoas no estádio e não tinha ninguém. E aí ele falou o nome do time, que agora eu não vou lembrar, não tô querendo esconder a informação, mas ele falou o nome do time. Só que aí o DAZN colocou nas redes sociais, me marcou o Davi Luiz, e aí começou a receber um monte de xingamento falando, isso é mentira, eu tava nesse jogo, o estádio tava lotado, não sei o que lá. Começaram tinha que ser o Davi Luiz também, sempre que se fala do Davi Luiz, fala, chorou na Copa, sempre, né? E aí, cara, eu falei, putz, eu fiz a pergunta, a culpa não é minha, mas ele tá sendo massacrado por causa disso. E é um cara que eu entrevisto toda semana, né? Nossa, toda que situação, semana. Meu. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, Davi, você quer falar sobre isso? Falar que eu digo, você quer se pronunciar? Você quer corrigir? O que aconteceu? Eu falei, mas você tá vendo que a culpa não é minha. Ele falou, não, relaxa, eu sei que a culpa não é sua. Eu errei de jogo, já coloquei aqui nas redes sociais, fica tranquilo. Olha. Só que, entendeu? Tem muita coisa perigosa, entendeu? É uma relação que você tem que ter. É por isso, primeiro, você sempre tem que ter distância de jogador. Não porque eles não são legais, mas porque se você é amigo do cara, como é que você vai ter liberdade para criticar o cara? Você não vai ter. Você não vai ter. Então, você primeiro tem que ter essa distância. E segundo, você tem que ir administrando ali de uma maneira que... E aí, o repórter, muitas vezes, acaba se dando muito mal por causa do comentarista que fica falando besteira lá dentro do estúdio. Fica falando besteira, não só os jogadores, os torcedores associam à empresa que você trabalha. Então, se você... Dando o exemplo do Neto. Sim. Se o Neto fala um monte de besteira lá, do Marcos, goleiro, quando você vai entrevistar o Marcos vai falar, você é daquela emissora lá? Não vou falar com você. Ou então vai te tratar mal. O que acontece, no que eu já falei aconteceu. Do Marcos, aconteceu com o Marcos, inclusive. Exatamente. Não por causa do Neto, mas aconteceu. Então, é uma relação complicada. Agora, voltando à pergunta, eu acho que até os programas de debate já foram muito melhores. Você tinha muitos programas de debate bons, com jornalistas que analisavam taticamente, que tinham conhecimento histórico. Tá. Hoje você tem muita gente falando besteira. Ainda tem alguns programas que se salvam. Eu vou até citar aqui a empresa que eu trabalhei, Sim. Então não trabalho mais, mas o Linha de Passe da ESPN continua sendo com jornalistas sérios. É um programa de discussão sério. Agora, tem muitos aí que, cara, virou palhaçada, né, cara? A sensação que eu tenho, né, espectador, eu não conheço nada desse mercado, mas a sensação que eu tenho é que, por exemplo, é como se o cara que é jornalista se formou, se preparou, ele tem uma espécie de código de ética e tudo que envolve a profissão, e ele se preparou para aquilo. Parece que esse jogador que ele tem essa ascensão e ele começa a se tornar essa personalidade, ele não teve acesso com nada disso, ele também não quer nenhum tipo de contato com isso e vai do jeito dele, e parece-me que é uma espécie de antigo Ratinho, atual Siqueira Júnior, vai se mesclando tudo isso e se tornando essas personalidades, que é o que você falou da lacração. E você usou a palavra, que você odeia a palavra lacrar. E aí, eu vou fazer só um link também, que eu lembrei que você falou da questão da Espanha, da troca de nomes, de gênero e tudo mais. O esporte... Caramba, o Siri quer...
O Siri quer participar, meu. Eu vou usar a mesma frase. Eu não sei como responder a isso. Então, já virou minha frase oficial. Já temos a resposta. Não, tô brincando. O Siri ajudou aqui. Não, quero continuar, pode continuar. Como que é? Primeiro, como você lê isso? Como é que você lê isso politicamente? Você vê... Não, nem politicamente. Como é que você lê isso sociologicamente? Dentro da sociedade, esse aspecto de gênero. Você tem alguma percepção sobre isso? Você acha que isso é normal? Isso faz parte mesmo? O ser humano tem essa liberdade de escolha? Você acha que isso tem um recorte político e toda uma influência de uma ideologia por trás? Como eu te disse, eu não sou ingênuo e eu acho que tudo tem política envolvido. Agora, eu acho que cada um tem direito a fazer o que quiser da sua vida. Se você nasceu no corpo de homem, mas você acha mulher e você quer ser mulher, por que não? Quem sou eu? Você faz o que você quiser com a sua vida. E eu não consigo entender por que as pessoas querem controlar como uma pessoa se sente, o que a pessoa faz. Eu sei que tem mais coisa envolvida, tem religião, tem um monte de coisa, mas a minha visão de mundo é essa. Pra falar a verdade, isso para mim não devia ser nenhum problema, não devia nem ser um tabu. Cada um faz o que quiser da sua vida, cara. Contanto que você não esteja me prejudicando ou eu esteja te prejudicando, o que uma pessoa que quer mudar de gênero vai me prejudicar? O que isso vai influenciar na minha vida? Nada. Se a pessoa vai ser mais feliz assim, por que não deixar ela ser mais feliz assim? Qual é o problema disso? E eu sei que tem muita gente que, de novo, envolve religião, tudo. Eu não estou falando que é certo ou errado, mas é assim que eu penso. E eu fico feliz quando eu vejo pelo menos a discussão. Porque para mim mostra que há um progresso. Já há um progresso. Já há um progresso. E eu sei que, infelizmente, é muito assim, né? A gente avança algumas casas, aí depois perde algumas casas. Aí tudo que você avançou, você tem que... Um processo demorado de novo. Sim. E aí troca de governo, e troca toda a filosofia, e troca a regra, troca a lei. Mas eu torço para que isso aconteça em mais países. Eu acho que, cara, cada um faz o que quiser da sua vida. Você não matando, você não roubando, você não prejudicando ninguém. Por que não? Por que isso incomoda tanto as pessoas? Eu não consigo entender, para falar a verdade. Você falou de religião. Você tem alguma religião? Você tem alguma? Não, eu já fui. Eu sou de uma família católica, espiritista também. Olha. Já, inclusive na minha família, a gente sempre fez sessão espírita, semanal. Gosto. Assim, de novo, é o que eu te falei. Eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de. Eu não vou falar que eu sou uma coisa se eu não souber exatamente o que eu estou falando. Então, se você pergunta, talvez eu seja espírita, eu acredito, de novo, a minha família, só que eu nunca corri atrás o suficiente para sentar aqui e falar, não, eu sou espírita, eu sigo Allan Kardec. Eu não tenho conhecimento e eu não pratico, entendeu? Então, eu não vou falar aqui que eu sou. Então, eu fiquei meio que nesse limbo, assim. Eu acredito muito numa força maior, assim. Eu acredito muito na natureza, para começar. Okay. Eu acho que essa força maior se manifesta na natureza, assim. Então, alguns chamam de Deus, eu não chamo de Deus. Para mim é uma força maior que, assim, se você estiver bem com o mundo, se você estiver bem com a natureza, se você tiver um balanço legal assim, as coisas vão acontecer, sabe? Você tem que estar, sei lá, tem a mente aberta um pouquinho também, sabe? Tratar bem as pessoas, ajudar o próximo. Hoje eu vejo tanta gente que só se preocupa com ele ou com a própria família. A família é a coisa mais importante do mundo. Mas, cara, você tá ali dentro do seu carro blindado, você passa por milhões de pessoas na rua passando fome e você só tá preocupado com o seu interesse, que a pandemia, que o seu negócio não pode ficar fechado. As pessoas, caramba. Era o momento da sociedade se abraçar, sabe? Eu, no início da pandemia, eu pensava assim, falei, putz, eu tentava ver coisa boa, falei, todo mundo vai se unir, vai ser uma coisa bonita, né? Vai ser, sabe, todo mundo se ajudando. É uma coisa que ninguém estava esperando, que ninguém... Um ano e meio depois a gente ainda não sabe direito tudo, Sim. A gente ainda não tem todas as respostas. Mas não, só dividiu ainda mais, cara. E é isso que sabe, a humanidade perdeu mais uma grande oportunidade, então parece que não tem jeito, né? Sei lá, às vezes eu falo, até brinco, o jeito era, sei lá, acabar com tudo. Começa do zero, porque a gente chega num nível que não tem conversa, você não consegue mais mudar a opinião de outra pessoa, sabe? A gente fica discutindo,
não entra na cabeça, a pessoa não quer ouvir, não quer entender. Isso vale para todo mundo, talvez valha para mim também. Sim, não, eu entendo a provocação, faz sentido, cara. Parece que é sempre, você vai para um diálogo hoje, não sei nem se eu chamo de diálogo, né? Você vai sempre para um debate, né? Que você quer fazer valer as suas ideias e você não tem nenhum espaço em você para ouvir a mente, para ouvir o outro. Eu gosto muito da expressão da dialética judaica, que os rabinos eles usam muito isso, né? É você ir para um diálogo extremamente aberto para entender a mente do outro, não para fazer valer as suas ideias, mas o quanto eu consigo aprender olhando o seu ponto de vista e o quanto a gente cresce. E um comentário foi que eu acho que esse exemplo que você trouxe da pandemia é muito interessante, porque você lembra aquelas cenas das pessoas dentro do mercado brigando por papel higiênico, cara? É um nível que a gente chega que não importa mais o outro. E sua fala sempre tem muito esse recorte dessa questão do outro, da ajuda, da compaixão, da empatia. Você tem isso como uma espécie de missão de vida? Você tem alguma vontade de... Ou você faz algum trabalho nesse sentido? Ou você tem algum interesse em alguma zona assim dessa? Tenho. Até assim, se você me perguntasse, até falei no início aqui, 20 anos atrás o meu sonho era ser jornalista cobrindo guerra. Eu já acho que isso, por tudo isso que a gente está falando, eu já acho que eu não vou conseguir mudar o mundo cobrindo guerra, porque mesmo se eu passar a informação certa, ela não vai ser ouvida da maneira que ela deveria ser ouvida. Então eu já cheguei à conclusão que eu preciso fazer alguma coisa que realmente tenha impacto. E eu gostaria muito, é meu sonho já há algum tempo, de passar um tempo num país africano, por exemplo, fazendo trabalho humanitário, principalmente com criança. Eu gostaria muito de trabalhar com criança num país que fala a língua portuguesa na África, que são vários, são 6 países. Existe um estudo, inclusive, que até o meio desse século, o maior número de pessoas falando língua portuguesa será na África. Sério? Porque Angola, Moçambique estão tudo crescendo em população e a população do Brasil, que é o país com mais língua portuguesa no mundo, sim, não está crescendo na mesma velocidade. Então, eu acho que assim, os povos de língua portuguesa não se unem. Assim, eu não vejo uma coisa... Pô, nós somos todos da mesma origem ali. E aí eu vejo esses países africanos tão sofridos, e foi ali que tudo começou. Então, eu gostaria muito, muito. E quando eu falo que eu gostaria, falta coragem mesmo. Falta coragem, porque eu vou estar dando uma pausa na minha vida, né? Eu não vou trabalhar como correspondente. É isso que é triste. Ninguém tá nem aí pra África, cara. Você não vê correspondente em nenhum país da África. Então, eu não vou ser correspondente lá. Então, eu vou ter que dar uma pausa na minha vida, ficar 1 ano sem ganhar dinheiro, né? E sinceramente, eu tenho condições de fazer isso. Que louco. Só que eu tenho medo de não voltar pro mercado. São várias coisas, né? Eu te entendo, cara. Eu te entendo. Mas é uma dívida que eu tenho comigo, assim. Eu quero fazer isso. Algo te impulsiona pra isso, né? Sabe o que eu falei da experiência da guerra? Talvez com o passar do tempo, por odiar a violência, talvez eu tô indo pro lado mais de solidariedade. Que assim, louco, hein? E é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Já corri atrás muitas vezes. Tenho um contato no Cabo Verde, que é um país de língua portuguesa. Que legal. Eu já perguntei para ele. Aí tem um amigo meu que eu influenciei ele a procurar. Ele quase caiu num golpe. A gente tá querendo ajudar. Aí, Pelo amor de Deus. Ele quase transferiu o dinheiro, que era para ele fazer um treinamento na Espanha antes de ir pro Cabo Verde. Ele tava quase pagando. Então você quer... Você vê como a humanidade é complicada, né? Pode, cara? Você quer ajudar e ele quase foi roubado. Né? Na tragédia, o cara tá surfando na onda da tragédia ali. Legal você falar isso. Minha esposa, ela também... Isso arde muito dentro dela. E aqui, inclusive, nós vamos trazer ela aqui para bater um papo. Acho que é a Carol Bianchini. Ela também teve essa experiência em contato com países africanos. E é surreal você conversar com pessoas que teve essa experiência, como muda valores, sentido de existência, o sentido da vida, tudo parece que é ressignificado, né? Dentro de si, parece que você se desprende um pouco mais do umbigo, né, meu? Eu acho que aí você aprende realmente, e é uma frase pronta, mas aí você realmente aprende a dar valor pro que você precisa dar valor. Você vai tendo várias lições durante a vida, né? Por exemplo, não é fácil você mudar de país, né? Quando eu vim para Londres, eu sou um privilegiado. Eu sou classe média paulistana. Tá. Meu pai nunca foi rico, sempre teve dificuldade para pagar colégio. Como eu falei, eu tive que
começar a trabalhar como operador de telemarketing para pagar minha faculdade. Sim. Só que eu nunca passei dificuldade. Eu não vou mentir aqui. Tá. Então eu me sinto um privilegiado. Aí quando eu vim para Londres, no meu padrão de classe média paulistana, você quer ter um apartamento com sacada, você quer ter carro. Nunca liguei para carro, mas... Sim, mas você quer se até locomover. pela locomoção é difícil, mas você se preocupa. Cara, eu cheguei aqui, eu não preciso de nada disso. Eu continuo morando num apartamento pequeno. A minha casa, eu não sei nem de que ano que é, eu só sei que era antes de 1900. O apartamento Sério? só tá lá na escritura. Que interessante. É antes de 1900, não se sabe o ano que é. Teria condições de ter carro aqui. Aliás, me ajudaria bastante, porque eu carrego muito equipamento, né? Mala com câmera, tripé, luz, sei lá. Então o carro me ajudaria, mas eu não quero ter carro, cara. Eu não quero poluir, eu não quero, sabe? Se todo mundo fizesse um pouquinho da sua parte assim, o mundo seria melhor. Poxa, peraí, então, tem 2 comentários. Um é sobre você carregar câmeras, depois eu quero falar sobre isso, porque você faz tudo sozinho e isso é muito louco. Agora, também tem essa questão da poluição. Então, não ter um carro tá ligado a essa opção. Não, são várias opções. Eu gosto muito São várias cidades aqui, Londres, inclusive Manchester também está fazendo, de dificultar as pessoas a ter carro. É verdade. Porque, cara, você está atrapalhando. É trânsito, é carro que ocupa a rua inteira, é poluição. E a gente está num país que nos dá todas as condições de usar o transporte público. Uau! Nos dá. Então, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar de Londres, é isso. Então, funciona aqui. Né? Por que eu vou ter um carro para usar no fim de semana que eu vou com esse equipamento tudo? No fundo, são 2 vezes por semana só que eu faço isso. É cansativo? É pra caramba, cara. Você sai lá, imagina, sai de Liverpool, você vai a pé até a estação de trem, 15 quilos nas costas, muito mais. Só que, cara... Eu prefiro, cara. Eu prefiro. Até porque você volta no trem, você volta lendo, ou você volta ouvindo um podcast, você volta dormindo, você volta trabalhando, muitas vezes volta editando. No carro você não vai conseguir fazer isso. Faz muito sentido. E eu não quero usar carro, cara. Eu me livrei do carro no Brasil. Caramba. E não quero. Porque é meio, né? Você se livra. Se eu tiver o carro de novo, eu vou voltar a ser aquela pessoa acomodada que você vai pra, sei lá, pra padaria, você pega o carro e vai pra padaria. Eu não quero. Eu prefiro ir andando. De bicicleta. Essas correntes que vão surgindo, essa corrente do minimalista, você se acompanha? Você tem algum contato com o minimalismo? Você é a favor? Não, eu acompanho, eu gostaria de ser mais. Tá. Eu ainda tenho algumas coisas. Não, eu não compro roupa direito. Eu sempre fui assim, né? Mas eu sei que eu poderia ter menos. Até por uma coisa de família mesmo. Meu pai sempre foi muito preocupado com o trabalho, com ter o dinheirinho guardado para não passar sufoco. E eu vi meu pai sofrendo muito quando ele ficou desempregado, que eram 3 filhos, que ele tinha que pagar a escola, tinha que pagar a casa que não estava quitada. Então eu cresci muito nesse ambiente. Então eu ainda acho que eu podia me preocupar menos com guardar dinheiro, com ter dinheiro para o meu futuro. Porque, cara, eu consegui me virar até agora, por que eu não vou conseguir me virar para frente? Eu não preciso continuar trabalhando incessantemente 15 horas por dia para ter a garantia ali de que daqui 1 ano eu não vou passar dificuldade, sabe? Então eu gostaria de ser mais desprendido dessa parte de ter segurança financeira pro futuro. Interessante, pro futuro. Cara. Numa onda em que explodiu no Brasil toda essa discussão de finanças, de compra de ações e tudo mais, e investimentos e tudo mais, eu sento de frente com um cara que já percorreu muita coisa e eu queria entender como é que é você para essa área. Você aparentemente parece que isso não tá no seu roteiro aí de... Eu não vou mentir aqui. Quando começou a pandemia, quando as bolsas caíram... Eu nunca entendi de bolsa, nunca mexi em bolsa, nunca nada. Certo. Mas quando eu vi as bolsas caindo, falei, essa é a hora de investir. É a hora. Fui na cara e na coragem, comprei lá, entrei... O que aconteceu? Por causa da pandemia, teve 2 meses da minha vida aqui, pelo DAZN, que eu passei a ganhar metade do meu salário, por causa da pandemia. Caramba. Só que a gente entrou num acordo e falou, metade do meu salário, então eu vou trabalhar metade. Então eu trabalhava uma semana, folgava outra. Aí na primeira semana que eu folguei, eu falei, eu vou estudar tudo que eu puder de bolsa e vou colocar uma graninha lá. Boa, cara. Na primeira semana, e coloquei
E aí fui colocando, mandei dinheiro daqui pro Brasil para colocar. Beleza. Cara, eu ganhei. Não vou falar que eu ganhei muito dinheiro, mas porque eu não investi tanto dinheiro. Ganhou milhões, né? Só para deixar claro. Não, só para ter o corte. Tô brincando. Bilhões. Desculpa, foi mal. Mas ganhei 100% de lucro. Uau! Só que aí, cara... Fantástico! Só que aí eu percebi que você precisa se dedicar mesmo. E aí você precisa ouvir caras que eu não tava afim de ouvir. Discurso que eu não me identificava. E pode parecer que eu tô forçando, mas não. Porque você vai atrás dos caras que entendem de bolsa, de investimento, você vai atrás desses... Eu não vou citar nomes aqui. Só que, cara, não tem nada a ver comigo. Eu comecei a me sentir mal. Eu falei, putz, eu tô capitalista ao extremo, querendo ganhar mais dinheiro, sendo que eu já ganhei um dinheirinho. Você não precisa disso nesse momento. E aí passou a ser uma obrigação para mim, sabe? Eu falei, putz, eu tenho dinheiro até lá que eu nem sei quanto se essas empresas estão rendendo. Então, eu abandonei um pouquinho isso aí. Tirei boa parte. Mas ainda tem coisa lá que eu não quero ter essa dor de cabeça, entendeu? Então, eu investi por, assim, sei lá, 1 ano na minha vida, que foi agora. Ok. Mas eu também não estou fechando a porta, assim, quem sabe no futuro, se eu tiver mais conhecimento, se eu estudar, se eu tivesse tempo para estudar e não depender de ficar ouvindo pessoas que me irritam. Eu não consigo ouvir. Aí, quem sabe eu volte. Mas entendo na plenitude, cara. Você não tem noção. O que mais te irrita nesses discursinhos enlatados de marketing digital? Quase tudo, cara. Tipo o que, quase tudo? Primeiro que eu acho que, no fundo, todos eles sabem que são, não digo enganadores, mas que eles estão enganando muita gente. Essas frases motivacionais. eu acho que tem muita gente que deixa, sendo bem sincero, tem muita gente que deixa de estudar, que deixa de virar realmente um bom profissional e fica consumindo isso o dia inteiro. E isso é importante, eu acho que é válido. Só que você deixa de... Não é só isso. Isso não vai te fazer ser bem sucedido. Você ficar ouvindo esses caras o dia inteiro. Isso tem que... Você vê uma frase ali, pô, isso é importante. Aí você aplica essa... E eu vejo muita gente se aplicar. Olha, esse cara é espetacular. E fica lá consumindo, não se mexe. Então, pra quê? Pra quê? Que louco. Então, tem muita coisa que me irrita nesse... E eu vejo o jornalismo, de novo, tá vendo uma fase muito difícil, tem muita gente desempregada no jornalismo. Então, tem muita gente indo pra essa área também, de como ser um repórter, como fazer um link ao vivo e dando curso. Cara, tem gente boa dessa área, mas tem as pessoas que falam, meu, não é possível, cara. O Galvão tem um curso agora, né? Que interessante, cara. Foi mal. A minha risada, ela tem um... Então, mas, de novo, tem gente boa. Sim, eu te entendo. Só que, cara, não sei. E é sempre o mesmo discurso, e sempre o mesmo... Não sei. É uma coisa que eu fico com medo, assim, de novo, as pessoas ficarem consumindo isso o dia inteiro e achar que isso vai fazer delas bem-sucedidas. Vai trazer o sucesso, né? Eu vejo, por exemplo, nesses negócios de bolsa, eu passei a acompanhar muito desses influências de mercado financeiro. E aí eu sempre gosto de ler os comentários para ver o que as pessoas falam. É isso aí, vou comprar essa mesmo, só que... Não, você não pode, sabe, jogar seu dinheiro porque o influencer tá falando para você jogar ali. Que também a gente sabe que tem muito interesse em volta. Claro. Ainda mais quando é bolsa, pô, tem cara que faz... Que empresa tal paga tanto para você falar da empresa. E as pessoas não sabem disso. Você vai confiar cegamente? Você não pode. Então, eu acho que é perigoso por causa disso. Tem muita gente que acaba entregando a vida para esses caras. Esses caras sabem disso e continuam, sabe? Você já comprou algum curso online? Você consome? Você compra curso online ou já comprou algum? Curso online... Não, o que eu fiz... É tipo esses, não cursos de instituições. Assim, cursos assim dessa galera. Dessa galera não. Eu tenho 7 passos para vocês. Não. Eu comprei de instituição. Até durante a pandemia, na outra semana que eu fiquei de folga, eu comprei um curso da GV de Ciências de Relações Internacionais. Uau. Foi bem legal o curso. Você se formou na Metodista, né? Formei na Metodista. Engraçado é que a Metodista sempre associou ela a uma questão religiosa, uma instituição... Desculpa a minha pobreza intelectual, mas eu sempre associo ela à teologia. Parece que na minha mente ela sempre está associada a uma instituição forte ligada à teologia, mas ela é forte em vários outros setores, né? Ela já foi forte. Hoje a Metodista eu acho que está bem caída. Mas ela já foi... A Metodista, na época que eu fiz jornalismo,
eram as 4 principais, né? Em São Paulo, que era a USP, a Casper Libero, a Metodista e a PUC. Então, essa... Casper Libero é a Unip? Não. Casper Libero. Ok. É a que fica no prédio da Gazeta. Na Gazeta, sim. Que continua sendo muito boa. Tem o Colégio Objetivo ali. Exato. Pô, legal. Então, essas eram as 4. Você deve ter estudado ali, né? Provavelmente, tal, classe média. Não, você estudou no Bandeirantes, provavelmente. Não. Rio Branco. Também não. Dante. Eu já falei, meu pai era classe média, mas era classe média baixa. Eu estudei num colégio de bairro chamado Instituto Santa Malha. Ok. Que foi que também eu sou muito grato ao Instituto Santa Malha, que também era um colégio de freiras, era a Liga das Senhoras Católicas. Olha, já tinha uma liga lá, você já estava ligado às ligas aí desde... De novo, eu sempre fui muito... A religião sempre foi presente na minha família, nos meus amigos. Meus amigos, a maioria deles é católico mesmo. E me dou muito bem com eles, de respeito, e acredito em algumas coisas que eles acreditam. Mas, de novo, eu não falo que eu sou não sendo sem ativo. Ter aprofundado, né? Que louco, cara. E lembra uma coisa que eu lembrei, você... Essa página é muito interessante, porque você, por exemplo, a entrevista com o Mourinho, quem olha, você tá do lado. Tecnicamente é um microfone, mas não consigo lembrar bem a cena. E a câmera tá aqui. Talvez ninguém saiba, mas toda aquela estrutura montada ali foi você. Você colocou a câmera, apertou o play, focou e foi lá correr para fazer a pergunta. É real isso? Essa é a sua vida como repórter. E essa é a maior dificuldade, para falar a verdade, porque você não consegue ser 100% repórter, porque você tá olhando para a câmera para saber se você tá no quadro com o entrevistado. Então tem muitas vezes que eu peço pro entrevistado vir mais para cá e aqui eles não... Só os brasileiros fazem isso. Aqui, você vai depois do jogo, cara, tem um cinegrafista, tem o produtor, tem o cara que cuida do áudio. Os caras te zoam. Alguns tiram... Alguns são muito... Assim, por exemplo, o Sané, que jogava no Manchester City, hoje tá no Bayern de Munique, ele viu eu montando tudo, ele me viu do lado assim, aí, sabe quando ele vai aos poucos percebendo o que tá acontecendo, ele falou: Você tá precisando de ajuda? Eu posso ser seu câmera. Ele falou, eu posso ser seu câmera. Que da hora, ele falou isso. Eu dei muita risada. Não, acho mais importante você ser meu entrevistado hoje. Nossa, cara. Tá filmado? Poderia usar esse take aí, seria muito legal. Posso ser seu câmera? Eu não sei se tá filmado. Enfim. Eu não sei. Caramba. Teve o Ashley Young também, na época do Manchester United, fez uma piada parecida também. Então, assim, mas sempre... E até gostam, né? Acho que eles se identificam até. Falam, pô, esse cara tá penando, né? Tá esse ralando mesmo. Porque não é fácil, né? Sem sacanagem, não é fácil. Aí você precisa se preocupar com a iluminação. Você precisa se preocupar com o áudio. Sabe? Você tem que se preocupar com tudo ali. Você tem que fazer a pergunta e ouvir o que o cara tá falando pra você aprofundar ali no assunto. Então, tem vezes... E isso tudo depois de um jogo que você, às vezes, ainda nem conseguiu confirmar uma informação. Meu Deus. Não você já perdeu alguma coisa? Tipo, foi fazer ali... Porque não tem como voltar, né? Perguntou uma vez pro Mourinho, foi embora, já foi. Você já perdeu algum take por algum... Eu já perdi entrevista. Já perdi entrevista com o Dele Alli. Caramba, como foi? Perdeu tipo o quê? Perdeu tudo? Tudo. Não filmou? Nessa correria, foi no Crystal Palace e o Selhurst Park, o estádio do Crystal Palace, assim, é tudo minúsculo, é tudo muito apertado, muito apertado. Então, depois do jogo, você vai ali pra área para entrevistar esses caras, só que não cabe gente ali, não cabe uma equipe. Então, o que acontece? Cada um fica com a sua câmera, o câmera fica com a câmera no ombro, entrevista um, o câmera sai, entra o outro câmera para entrevistar. Só que eu não tenho câmera, então eu preciso deixar minha coisa montada ali. Então, eu tive que fazer uma gambiarra ali. E tava chovendo pra caramba, minha câmera tava toda embaçada, eu tentando tirar. E o assessor falando, o Dele Alli tá chegando, Beleza. Fui entrevistar o Dele Alli e não apertei o REC. Caçamba, cara. E nem percebi, tá, beleza. E já vinha o jogador do Crystal Palace logo na sequência, que era o técnico que ia fazer. Então... Misericórdia. O João fez a pé, misericórdia. Eu gelei agora. Morri agora. Nossa. Não, boa, João. E aí? E aí, cara, eu perdi. Aí depois que você vai fazer a matéria, tudo, você vai olhar lá, não tem nada gravado. Não tem nada gravado. O que tem aparece. Eu apertei o REC depois, pensando que eu tava parando de gravar, e eu comecei a gravar. Aí tem lá a minha cara de tonto lá. Que dor, cara. Que dor. Dá dor. E teve uma vez também, putz, essa é mais doída ainda. O Gabriel Jesus tinha acabado de chegar no City. E aí tinha um jogo
do Palmeiras, que era um jogo que o Palmeiras podia ser o campeão brasileiro contra a Chapecoense. Aí, no dia seguinte, a gente perguntou pro Gabriel Jesus, pô, você vai assistir o jogo? Como é que tá a sua relação com o Palmeiras? Você acabou de sair? Cara, a resposta dele foi linda. Ele falou, não, eu continuo assistindo, fico até as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã assistindo o Palmeiras. Eu vou assistir o jogo amanhã, meus amigos vão estar em casa, eu vou estar um torcedor, não sei o que lá. E aí não foi falha minha. Aí travou, até hoje não sei o que aconteceu. Travou o botão, tava gravando, travou e eu ficava tentando... Aí eu desliguei a câmera. No que eu desliguei a câmera, Perdeu o material. Puta, cara, eu já tinha mandado mensagem, na época eu trabalhava pra SPN. Puta, o Gabriel Jesus deu uma resposta ótima do Palmeiras. Dá pra usar no site, dá pra usar em tudo. Eu falar pra eles, aconteceu um problema técnico aqui. Que dor, cara. Mas quando você trabalha sozinho, você tá... Faz parte, faz parte. Teve uma boa também, eu vou contar Manda rapidinho. aí, mano. Não, que é rapidinho, cara. É o FIFA Best lá, né? Eles são dos melhores jogadores do mundo. Aí era concorrendo o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eita. E aí o Neymar foi o terceiro, o Cristiano Ronaldo o segundo e o Messi o primeiro. É isso. Falamos com o Neymar. Beleza. Só que tava muito escuro, aquela zona, né? Todo jornalista, tava um breu ali, só que aí o assessor falou, como a gente transmitia, falou, o Cristiano Ronaldo, vocês vão fazer 2 perguntas, só vocês. Beleza? Leva o Cristiano Ronaldo pra um canto, tô com a câmera aqui. E aí, nessa muvuca, um cara... Eu tinha 2 luzes pra garantir, né? Uma luz que não precisava de pilha e outra que precisava de pilha. O cara me deu que tava entrevistando o Marcelo, que tava atrás de mim aqui, mas me deu eu fui pra frente assim, uma luz bateu na outra, as 2 luzes caíram, a pilha se espalhou assim, ó, e o Cristiano Ronaldo na minha frente olhando. Meu Deus. E aí ele olhou pra mim e ele cara. tava dando a última resposta aqui, antes de falar com a gente. Aí ele olhou, aí ele começou a chutar a pilha pra mim, ó. Caraca, sério? Dando a resposta, chutando a pilha aqui, chutando a pilha. Cara, quando ele veio pra falar, falei, Cristiano, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Ele falou, que é isso? Acontece. Que gente aí boa, falou, meu. Eu não entendi na hora, mas na minha memória fica como... ele falou que assim, chutar pra mim é fácil. Assim, faz então parte ele chutou da... a pilha ali, então tudo certo. Ossos do ofício. Que louco. E aquele lance da Coca-Cola, o que você achou? Quando ele, moveu as 2 garrafinhas. Eu acho que ele queria um personagem ali também, né? Eu acho que... Se a Coca-Cola fosse patrocinadora dele, ele não faria isso. Eu não sei. Eu acho que ele nem pensou muito assim também. Ele falou, eu não tomo Coca-Cola, eu tomo água. Ele nem quis. Eu acho que ele nem quis criar polêmica. Nem era a intenção. Nem era a intenção. Ele acabou virando uma polêmica que eu achei legal, foi divertida. Aí o técnico da Rússia bebendo Coca pra caramba, Sim, o outro virou... falando, Coca, se você quiser me patrocinar, tô aqui. Então, Nossa. acho que foi bom pra Coca até no final das contas. Sim, ela saiu bem no final, né? Mas eu gosto do Cristiano Ronaldo, cara. Ele é um cara que no começo eu achava ele marrento. Hoje eu acho ele um puta cara. Ajuda pra caramba a gente em Portugal. Caramba. Cara, o cara é extremamente profissional, cuida do corpo. É um jogador de verdade, cara. Ele chegou onde ele chegou por mérito próprio. Por mérito e por trabalho, cara. Ele não é que nem o Messi. O Messi, pra mim, é um gênio, um craque que já nasceu jogando muito. O Cristiano Ronaldo joga muito, só que ele não seria o melhor do mundo se ele não trabalhasse tanto, cara. Se ele não fosse tão dedicado, se ele não cuidasse tanto do corpo dele, tanto da mente dele. Então, eu admiro isso. Eu admiro muito um cara que consegue chegar nesse nível e se manter nesse nível por tanto tempo. O cara é um monstro, cara. O cara é uma máquina. Uma máquina. Se ele trabalhasse o mesmo que o Messi trabalha, então ele não seria quem ele é, tecnicamente. Dizendo. Eu ainda acho que mesmo depois de trabalhar tanto, eu ainda acho o Messi tecnicamente melhor que ele. É que ele, com todo esse esforço, com toda essa dedicação, ele conseguiu, muitas vezes, brigar ali com o Messi. E ser melhor do mundo em alguns anos, um Messi e outro. A gente foi muito sortudo de ver essa fase, né? Cara... Assim, não vai ter igual esses dois aí. Jogando ao mesmo tempo. Você acha que o Neymar nasceu no momento errado, então? Tipo, nascer justamente quando tem esses dois... Não, eu acho que o Neymar nasceu na hora certa e não trabalhou que nem o Cristiano Ronaldo para ser o que ele podia ser. Eu acho que o Neymar é um gênio, cara. O Neymar joga muita bola e era para ter sido já o melhor do mundo uns 2, 3 anos seguidos. Se ele não tivesse feito escolhas erradas. Eu acho que... Mas aí é a minha opinião. A escolha dele para ir para o Paris Saint-Germain foi totalmente errada. Se ele tivesse no Barcelona ainda, ele já teria sido o melhor do mundo. Ele estaria conquistando Champions, estaria jogando... Ele é amigo do Messi. Imagina...
eu fico triste, na verdade. O futebol estaria assim, se esbaldando ainda com Messi e Neymar juntos. Nossa. Mas também é minha opinião. Eu não estou nem julgando ele. Não, sim. É só ele que sabe por que ele tomou a decisão e tudo mais. Mas eu acho que ele fez escolhas erradas. E uma delas foi pro PSG. Porque no PSG, ou você é campeão da Champions, ou não adianta. É isso. O francês é obrigação. A Copa da França, ninguém nem assiste. Ninguém assiste, então. Eu nem sei que existe. Então eu acho que essa escolha foi errada, mas... E aí eu acho que prejudicou bastante. Você acha que ele vai ser campeão, eleito o melhor jogador do mundo ainda? Eu acho que ele pode ser, mas está cada vez mais difícil. Eu acho que o auge, o momento mais fácil para ele já passou. Já passou. Agora você vê o Mbappé, o Haaland chegando aí, são outras máquinas. E se eles fizerem as escolhas certas, eu acho que, por exemplo, o Mbappé já está sinalizando que quer sair do PSG. Eu acho que ele devia fazer isso mesmo. Você acha que ele vai para onde? Não sei. Eu acho que ele tem a cara do Real Madrid, né? Tem a cara do Real Só que Madrid. o Real Madrid também não tá com mais tanta grana, mas eu acho que o caminho natural seria ele ir pro Real Madrid. Então, para você, o Neymar, ele é um gênio ao estilo, não ao estilo de jogar. Gênio no mesmo quadro que você coloca o Messi. Não. Eles estão no campo? Não. Outro tipo de gênio. Não, são genialidades parecidas, mas não do mesmo nível. Né? Tá. O Messi, pra mim, é o melhor. Não tem... Da história? Eu não sei da história, porque... parece chatice, mas eu não gosto de vai falar do que eu realmente não tenho. Então, o Pelé, a gente vê os gols dele, a gente vê os momentos brilhantes, só que a gente não estava lá vendo Santos e 15 de Piracicaba no Campeonato Paulista. A gente não vê todos os jogos do Pelé. O Messi a gente vê todo dia. E o cara entrega todo dia. Todo dia. E assim, e tem vezes que você sabe o que o cara vai fazer e ninguém consegue parar. Então, assim, dos que eu vi, e olha que eu vi no auge Romário, Ronaldo, que são caras geniais também. Agora, que nem o Messi, não tem. Não tem. Pra mim, não tem. E até o Maradona, talvez também seja uma genialidade muito próxima ali. Mas o Messi teve 10 anos de auge, né? Teve 11 anos de auge. Pode, 12 né? anos de auge. O Maradona, infelizmente, por causa de problemas também, né? Acabou não tendo tanto tempo de auge, né? Você viu o documentário dele? Vi, espetacular. Caramba, aí você vê, meu. né, a dificuldade, né, a pressão, como Que um cara louco. acaba se envolvendo com máfia. Napoli. Porque parecia que não tinha nem escolha ali, né? Um cara indefeso ali. Pode, cara. Como virou uma coisa... Que bolo que virou aquilo tudo. Fazer um bate rápido, pá. Só a resposta, pá. Vou até dar um gole antes. Dá um gole. Acabou. Acabou? Pega. Tem mais aí? Aqui. Quer uma garrafa? Quer 2 dedinhos? Não, tá indo bem. Tá ótimo. Tô brincando. Só tiro de 12 e bomba. Vai lá. Beleza? Bora. Bolsonaro ou Lula? Lula. Eita! Lula ou Ciro Gomes? Puta, isso é difícil, hein? Eu não vou ter direito a explicar. Não, tem direito, perdão. Não vou também ser chatão, não. Hoje, Lula. Hoje, Lula. Porque o Ciro Gomes tem me decepcionado muito. Tá indo muito para um lado de populista, querendo ganhar voto de qualquer jeito e falando besteira. Será? E não sabe se ataca o Lula ou se ataca o Bolsonaro, ou só quer atacar. Então, mas eu não sei. Eu tenho mudado muito de opinião. Eu já mudei agora, tá? O Ciro. Porque, querendo ou não, cara, o Ciro, ele não tem nenhum histórico de corrupção. Ele tem um histórico com educação, que é o que mais precisa no Brasil, e ele realmente tem um histórico de educação. Então, é que ele me decepcionou muito com algumas atitudes recentes. Mas, cara, eu continuo, eu vou Ciro. Eu mudei minha opinião, tá vendo? Em 10 segundos. 10 segundos, gostei. Um cara, pá, o próprio raciocínio. Ciro ou Bolsonaro? Ciro. Dilma ou Bolsonaro? Dilma. Dilma ou Ciro? Ciro. Dilma ou Lula? Lula. Pra presidente. Lula pra presidente. Pra presidente. Eu acho que a Dilma é mais honesta, mais despreparada. Esporte. Ronaldo ou Romário? Fenômeno. Puta que isso é difícil. Ronaldo. Com muita dor no coração.
Uau. Eu acho o Romário um personagem muito mais legal. Ah, interessante. Romário ou Edmundo? O Romário, apesar de achar o Edmundo fantástico. Romário ou Ronaldinho Gaúcho? Eu vou explicar essa também. Vai lá. Romário. O Ronaldinho Gaúcho foi melhor. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, no auge, foi o nível Messi de genialidade. Só que o Ronaldinho Gaúcho foi em 2 anos e depois entregou a carreira nas mãos de Deus. E eu entendo, eu não tô julgando aqui, mas eu gosto do cara que quer ser o melhor. O cara que segue ali, entende a prioridade dele na vida, que é a carreira. O Romário também não foi um grande exemplo. Mas o Romário não bebia, o Romário também jogou até os 40 e poucos anos. Então, por causa disso, eu fico com o Romário. Mas o Ronaldinho Gaúcho, do futebol brasileiro, é o maior gênio que eu vi. Isso, sem dúvida nenhuma. O Adriano Imperador é? Gênio, você tá perguntando? Ou Não. O Adriano, complete a frase. O Adriano Imperador é? Um dos maiores personagens do futebol brasileiro. E foi um jogador espetacular também. Espetacular. E é outro cara que poderia ter sido muita coisa. Mas aí eu fico do lado dele. Esse teve dificuldade, esse perdeu o pai, entrou em depressão, esse nunca negou as origens. Sim. Teve muito problema, mas, cara, nunca mentiu, nunca Sim. enganou, nunca posava de jogador e tava indo pra balada. Não, ele era um livro aberto. Então, adoro o Adriano como personagem, como jogador. Uma pena que eu acho que ele podia ter sido mais também. Top. Zidane ou Rivaldo? Zidane. Apesar de gostar muito do Rivaldo, acharam um injustiçado no Brasil. Injustiçado. Ah, no Brasil ninguém nem fala nele. Ele era um gênio também. Gênio não, gênio parece que todo mundo é gênio. Sim. Mas, cara, ele jogava muita bola. Muita bola. Mas o Zidane Zidane ou Iniesta? Zidane. Ronaldinho Gaúcho ou Messi? Messi. Messi ou Fenômeno? Messi. Messi ou Neymar? Messi. Messi ou Cristiano Ronaldo? Como jogador, Messi. Meu preferido é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é? O maior exemplo de profissional do futebol que eu já vi. O cara que ele tinha um limite, tem até uma frase idiota, mas ele superou o limite dele. Ele foi, durante a carreira, ele foi passando barreiras ali que acho que nem ele imaginava. Só pela força de vontade, pelo treinamento, pela determinação de ser melhor, de ser campeão. Então eu admiro muito o Cristiano Ronaldo por causa disso. Arroz por cima ou por baixo? Por cima, pelo amor de Deus. Carne ou peixe? Peixe. Tenho evitado de comer carne, inclusive. Faz um tempinho já. Tenho comido muito pouco. Às vezes eu acabo escorregando, mas tenho evitado. Carne e frango. Praia ou campo? Amo os dois, mas praia é o melhor lugar do mundo, né? O país que eu mais quero conhecer é? Pô, essa pergunta é difícil, né? Eu tô pensando em termos de natureza ou em termos de história? Você deve ter conhecido já Então, quase todos, né, cara? Eu conheci Difícil, muito país, desculpa. assim. Não, pelo amor de Deus. Pergunta idiota. Não, né? que pergunta O idiota. cara conheceu todos. Não, mas um que tá na minha lista agora que eu acho um absurdo não ter conhecido ainda é o Egito. Egito. Eu ainda não fui. Eu vou postergando, mas eu quero muito ir, até por gostar muito de história, então. E também gosto Cara, é um país com tanta história hoje que tem tanta dificuldade, então eu gosto do contraste também. Eu não gosto de ir para lugar bonitinho que você vai tirar foto no Instagram e vai. Eu gosto de. Tem um enriquecimento cultural. Tanto é que quando eu vou para os lugares, eu não fico menos de uma semana, assim, numa cidade grande. Eu não vou, fico 2 dias. Às vezes eu deixo de conhecer lugares porque eu prefiro passar muito tempo dentro do lugar para realmente conhecer do que ficar pulando de 2 dias em 2 dias e não conhecer realmente a cultura do país. Absorver. Na minha lápide eu quero que escrevam que eu fui um cara feliz. Eu acho que isso é o mais importante. Eu quero ser lembrado como? Eu quero ser lembrado com muita coisa. Eu me preocupo muito com o que as pessoas acham de mim. Eu acho que eu devia me preocupar menos com isso também. Mas eu quero ser lembrado como um cara
verdadeiro, um cara honesto, um cara justo. E um cara que ajudou outras pessoas. Que é isso que ainda falta mais na minha vida. A minha melhor entrevista da vida foi? Com o Bielsa, com o Marcelo Bielsa. O cara que eu queria entrevistar é? Sempre tive essas brincadeiras com os meus amigos, sempre. Você fazia? Fazia, mas aí pra mim valia vivo, morto, valia tudo. Vale futebol, vivo ou morto, vale vivo ou morto. Vamos fazer que nem você faz com seus amigos. Pode ser jogador, pode ser não, eu vou cinema. Eu vou ter que explicar. Explica aí, irmão. Mas eu queria entrevistar o Hitler. Uau! Eu queria tentar entender como um maluco daquele se sentia. Por mais que a gente leia livros, por mais que eu já fui para a Alemanha, já visitei vários campos de concentração, eu ainda não consigo entender como ele conseguiu, sendo um... Sabe, eu queria ter de olhar na cara dele e falar, meu, como que você sentia isso pelas pessoas? O que te motivava, movia? Como é que você conseguia dormir, sabendo que você estava matando tanta gente? Que dor, cara. Eu gostaria, sabe, pra mim seria, assim, de novo, eu gosto de jornalismo por causa disso. Sim, sim. E sei lá, e é até meio triste, né? Hitler. Não. Né? É o pior ser humano da história do mundo, mas eu queria entrevistar pra saber como é que ele se tornou o pior ser humano da história do mundo. Como é que um maluco desse foi responsável pela morte de milhões e milhões de pessoas. Não, eu tô pensando na edição da galera pegar assim, só os cortes. Tipo, eu quero trabalhar na guerra, eu quero entrevistar o Hitler. Tipo, a gente vai construir um Frankenstein, assim. Tipo, o cara vai ficar... Nossa, quem é esse cara que o Edu entrevistou, cara? Mas eu sempre tive essas brincadeiras com meus amigos e eu sempre falava, o Hitler é o Jesus Cristo. Interessante. Mas assim, é muito hipotético, né? Não, coisa, né? Sim, mas ok, seria legal. Eu sempre variava, assim. Às vezes eu respondia Jesus Cristo, outras vezes Hitler. Jesus Cristo, tinha muita pergunta pra fazer pra ele também. Tipo qual? O que é verdade e o que é mentira? Uau. Você sabe que ele responde, não no sentido bíblico, assim, no momento religioso, mas uma sugestão que ele responde... você conhece o Novo Testamento, que ele vai falar, eu sou a verdade, né? É como se ele definisse que... A verdade é uma pessoa, não uma ideia, né? É um debate também interessante. Não, é interessantíssimo. Mas que loucura, né? De Jesus Cristo para Hitler. Sim, só para deixar bem claro. Há um abismo. Se você estivesse fazendo esse jogo rápido aí, sim. Hitler ou Jesus Cristo, não parei para pensar, né? Pelo amor de Deus. O Hitler é o pior ser humano da história do mundo. Jesus Cristo é melhor, né? Mas sim, deixar claro. Como jornalista, você tem que cobrir os dois. Sim. Não, é interessante. Eu gosto muito dessa coisa, essa coisa que te move também, que é sempre essa busca de extrair a realidade, a informação, a verdade. Cara, cerveja ou vinho? Cerveja. Apesar de ultimamente ter tomado mais vinho, mas cerveja é sempre a bebida preferida. Tinto ou branco? Branco. Rock ou blues? Rock and roll. Mas blues é muito bom também, mas eu cresci minha vida, eu tocava rock and roll, tocava. Pô, triste falar isso no passado. Doeu, né, agora? Mas realmente faz um tempinho que eu nem encosto no baixo. Mas, caiu até uma lágrima aí, mano. Mas rock and roll, inclusive as minhas viagens de férias, eu sempre casava com shows de bandas que eu gosto. Então, eu já fui, sei lá, pro Chile pra assistir Iron Maiden. Olha! E pro Black Sabbath também, pro Chile. Uau! Já fui pros Estados Unidos pra assistir Rush. Então eu sempre tentava casar as minhas férias. Já fui pro Peru assistir Rolling Stones. Rolling Stones no Peru, hein? Caraca, velho! E aí eu aproveitava e eu que falava. Eu sempre gostei de ficar muito. Então eu ficava 26... No Peru eu fiquei 26 dias, entre Peru e Bolívia. E aí um desses dias eu fui no show do Rolling Stones e eu sempre via com jogo de futebol também. Então eu fui em Bolívia e Colômbia pela eliminatórias 3-2 para Colômbia, na Bolívia, de gol do Ramos Rodrigues jogando muito, gol aos 44. Então são experiências muito legais. Assim. Marcam. Eu sempre tentei casar minhas férias com jogos e shows de bandas que eu gosto. O show mais zica que você foi, qual foi? Mais marcante, melhor dizendo. Eu fui em muito show bom. Eu tenho muita sorte nisso, e até porque eu procurava, né? Mas para mim o show mais marcante foi o Rush, o primeiro show do Rush que eu vi. No Brasil, 60 mil pessoas. Foi a primeira vez que eu vi o Rush. O Rush, na época, era a minha banda preferida. Hoje, ainda não sei. Eu sempre fico na...
Mas aquele show, assim... E eu sou muito emotivo com música. Pra falar das minhas emoções, eu sou muito frio. Mas com música, com futebol, eu sou muito emotivo. Então eu choro. Você então, chora? Em show, assim... Quando começou o Rush ali, eu já tava chorando. Caramba, porque é uma velho. coisa... Eu sempre fui muito ligado à música. Então eu tenho milhões de memórias com Rush, com Iron Maiden, com Black Sabbath, com todas essas... Rolling Stones, Beatles. O Beatles, o Paul McCartney, eu fui ver 2 vezes no Brasil. Já vi 2 vezes aqui. E toda vez eu choro. Que louco, cara. É Toda muito vez eu choro. forte isso dentro de você. É muito forte, é muito forte. Arruma rápido, então, de bandas. Melhores bandas. Iron Maiden ou Black Sabbath? Iron Maiden. Guns N' Roses ou Rush? Rush. Rush ou Calypso? Só pra... Sei lá, foi só pra... Respeito. Aliás, isso é muito engraçado também, cara. Eu cresci desse negócio de... Não sei se é classe... Também não vou querer generalizar muito. Mas valorizando muito a música de fora. E hoje é uma coisa que eu fico triste comigo mesmo. Porque hoje eu passei a ouvir mais música brasileira, mas eu não tenho essa memória afetiva. E eu acho que a memória afetiva na música é muito forte. Então, as minhas bandas preferidas continuam sendo as mesmas. gringas. Mas eu gostaria que eu gostasse mais de banda brasileira, entendeu? Hoje tem alguma banda brasileira que você admira? Ou você ouve, sim, que entrou pro seu casting? Eu tenho ouvido muito Chico César. Olha, caramba. Emicida. Ô, louco! Assim, de novo, não me sinto um fã. Não posso... Não, sim. Estaria sendo mentiroso aqui se eu falasse isso. Mas eu tenho ouvido muito mais. E são artistas que, na época, quando eu morava no Brasil, eu tirava sarro. Falando, tá louco. Que legal. Não me ensina não, mas Chico César, não, de jeito nenhum. Mas agora... E coisa antiga também, Elis Regina. Tanta coisa boa que o Brasil fez, cara. Até eu como um baixista, tem tanta coisa boa. Tem tanto baixista bom no Brasil. E na época eu não valorizava muito. Agora, vindo pra cá, eu passei a valorizar. Né? Criolo, você já ouviu alguma coisa dele? Já ouvi. Também, mas até que você falou, agora eu vou tentar me aprofundar. Ouvir um pouco mais. Ultimamente eu tenho ouvido mais música brasileira que o rock, que eu sempre gostei, uma coisa que eu nunca imaginei. Mas, de novo, não tô mentindo. Eu ainda prefiro, eu me forço. Eu entendo. Por ter esse buraco, assim, falar, eu devia ter ouvido desde pequeno. Aí eu teria, essas lembranças que eu choro, eu teria com música brasileira. Um jornalista que te inspira? José Trajano, sempre. José Trajano. Então são vários que me inspiram, mas o José Trajano, assim... 3 jornalistas que te inspiram. Me senti o João Kleber agora, perdão, fazendo aqueles cortes. 3 jornalistas que me inspiram. Putz, é difícil, hein, cara? Siqueira Júnior, João Kleber. Não, foi mal. Só... Meu Deus do céu, né? Tá complicado. Ah, cara, eu vou ficar só com o José. Eu não quero ser... eu não quero cometer... Tem vários que eu trabalhei que eu... Não, segue, ok. Mas é que o José Trajano, assim, ele... Jornalismo foi a única vez que eu vi um chefe de redação sendo jornalista o tempo todo. E é por isso que ele não continuou. Você tem vontade de trabalhar na Globo? Já teve essa vontade? Tipo, quero ir pra Globo? Nunca tive, mas hoje eu não tenho rejeição à ideia. Eu antes, quando eu era mais novo, eu tinha rejeição porque eu achava que a Globo era... Hoje inverteu, até porque hoje, né, por causa de um monte de coisa. Sim. Hoje eu vejo a Globo fazer um jornalismo importante, na minha opinião, com falhas, com coisas a melhorar, mas eu trabalharia tranquilamente. Depende, é que assim, eu sempre busquei lugares que me dão liberdade, né? Lugares que eu posso ser eu mesmo, que eu posso fazer matéria do jeito que eu posso cobrir coisas legais. Pra mim, às vezes, não importa muito pra onde eu trabalho, mas sim o que eu faço, né? Interessante. Então, eu trabalharia na Globo se eu pudesse fazer alguma coisa legal. Se eu pudesse fazer não tem problema nenhum, pelo contrário, eu ficaria feliz. Atualmente você trabalha na Rede TV também? Também. Fora os seus 514 trabalhos. Você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Já assistiu aquela série, Todo Mundo Odeia o Chris? Assisti faz tempo. Que tinha o Júlio, tinha um monte de emprego. Acho que você se encaixa bem. Foi mal. Vai chegar. O que esse cara quer, velho? Mas, cara, eu tenho percebido que a Rede TV, ela tem, não é de hoje, mas há um esforço de repaginação também, pô. Eu não sei como é que é internamente, não sei também se tem muito contato interno lá, mas agora com a presença do Maurício Meirelles, foi uma coisa que me chamou a atenção, ele vir com a linha que ele tem ocupado o espaço ali, com as devidas liberdades. Você sente isso, que é uma emissora que tem se esforçado para estar mais contemporânea? Sinto que sim e que não ao mesmo tempo. A Rede TV
vários sinais trocados, né? Você pensa que tá indo para um lado e vai para o outro, você pensa que tá tudo certo e aí de repente acaba o programa do nada, ou então tal cara sai, a gente não tem explicação por quê. Eu tenho muito pouco contato com o pessoal da Rede TV. Eu comecei a trabalhar para a Rede TV aqui, quando a Premier League começou a ser transmitida, e eu não conhecia ninguém da Rede TV. Entraram em contato comigo, a gente conversou, então eu conhecia por WhatsApp. Tá. E aí a Premier League acabou e eu passei a fazer jornalismo de notícia, de política, de economia, sim. e ainda faço matérias de esporte também, às vezes. Só que eu não conheço o dia a dia, eu não participo de decisão, eu só mando a sugestão e mando a matéria, e às vezes faço link, participo de algumas discussões ali, mas sempre de Europa, não entro na discussão política do Brasil. Tá. Mas assim, eu vivo pouquíssimo o dia a dia da Rede TV. Eu não conheço chefes, não conheço nada. Não conheço nada. Entendi. Aí, nas minhas primeiras férias, eu passei na Rede TV, fiquei lá, sei lá, umas 2 horas, conheci o pessoal pessoalmente, o pessoal que trabalha. O pessoal muito gente boa mesmo. O pessoal que trabalha na Rede TV, putz, trabalha pra caramba, cara. Esses caras trabalham duro, velho. Duro, com pouca gente. Dá um sangue. É difícil. Mas conheci o pessoal, fiquei feliz pra caramba, todo mundo feliz, tendo foto. Foi Que foi da legal. hora. Então foi o primeiro contato pessoal, só uma vez. Então a equipe da Rede TV eu encontrei uma vez só. Então, O pessoal para muito você na rua pra tirar foto, cara? Já pararam pra tirar? Tipo, te reconheceram? já. Até semana passada eu tava andando aqui em Londres, aí passou um cara que eu até comecei a trocar ideia no Instagram. Que legal. Ele passou, falou, você tá... Eu falei, Aí começamos a conversar, ele tava indo perto da casa, tem uma padoca brasileira ali, eu tô indo na padoca. Falei, pô, conversamos, trocamos o Instagram e a gente conversa agora, mora ali perto de mim. Que legal. Mas assim, não é tanto, assim, ainda mais aqui, né? Lá no Brasil, Sim. às vezes, sim, mas também não sou famoso, assim. Sim, por enquanto, né, cara? De repente pode explodir logo, logo. Cara, fantástico, hein, meu? Você é aquele tipo cara que... Se a gente pegasse assim, uma rodada de garrafas de vinho, o bate-papo vai indo, mas não tem fim, cara. Meus amigos, minha família sempre falou pra mim que eu sou interminável. Ainda mais quando tiver uma garrafa de vinho ou de cerveja na mesa. Que louco! Eu sou sempre o último a ir embora, porque eu me envolvo muito se eu ficar assim, com isso é muito legal, cara. Eu falo muito isso pra minha esposa, que a gente treina muito isso de diálogos, né? De você conseguir ter conversas que elas praticamente são infinitas, né? Porque o que resta, no fundo, numa vida a dois, vai ser o diálogo, ou nas amizades, é o que conecta, é o diálogo. E às vezes você senta do lado de pessoas que você não consegue desenvolver. O assunto é tipo, resposta seca, fim. E saiba que para mim é um prazer, cara, conversar com alguém com uma bagagem que você tem, nos agregar tanta coisa, assim, é um universo de informações. E é gostoso, é um bate-papo que vai indo embora. Mas eu consigo ver o João se movendo na cadeira ali, é como se ele estivesse me dando alguns sinais, tipo... Desculpa, João, culpa minha, tá? Não fica bravo com ele, não. Não, eu tô entendendo. Mas eu queria que você também, assim, a gente tem uma audiência e se você quer deixar alguma mensagem, seja pro brasileiro, para alguém que quer ingressar na área, ou qualquer mensagem que você quiser deixar, olha naquela lente. Pô, agora tô com medo. Dá, sabe? Põe um Guns N' Roses. Tô mais nervoso agora que entrevistou o Guardiola, o Klopp. Caramba. Põe um Iron Maiden de fundo pra sair aquela lágrima dele e libera uma mensagem, o que você quiser. Uma mensagem bonita aqui, motivacional com o Iron Maiden, talvez não combine muito. Usa aquelas técnicas lá do Primo Rico, quer dizer, dos foi mal, nada, desculpa aí. Você foi? Desculpa. Só queria agradecer todo mundo que acompanhou até o final aqui. Desculpa por tanta besteira falada. E pedir pra galera ter um pouquinho mais de amor, né? Entre um e outro. Ajudar mais, pensar mais no cara que tá ali do lado passando dificuldade. Não pensar só em você ou na sua família. A família é importantíssima, mas tem mais gente precisando. E aproveitar esse momento difícil para tentar se unir um pouquinho mais. Parar com discussão besta. E é isso. E para quem quer ingressar no jornalismo, prepara-se que vai ter que trabalhar pra caramba. E eu sempre falo isso, não adianta você estudar só a área que você quer. Para ser um bom jornalista, você tem que estar o tempo todo informado sobre todos os assuntos importantes. Não dá para você saber tudo. Eu não sou cientista para saber exatamente como funciona a cloroquina, por exemplo, mas quando isso vira um assunto importante, é importante você saber sobre o que você está falando. Então é isso que eu sempre falo para quem está começando no jornalismo e seja um jornalista até o final. Tenha bem claro na sua cabeça, você vai ser um influencer, não tem problema nenhum, seja um influencer.
Agora, não seja um jornalista disfarçado de influencer ou um influencer disfarçado de jornalista. É isso que eu não aprovo, mas é a minha opinião. É isso. Esse foi o Renato Senise, essa enciclopédia em pessoa, o cara manja dos Paranauê. Foi um bate-papo incrível, leve, tranquilo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, deixa só um like aqui, põe um comentário, põe um soquinho, ajuda a gente aí com o algoritmo. Não esquece que o nosso patrocinador oficial, sim, é Ômega Yamaha. O Instagram dos caras é @OmegaYamaha. Se você precisa de uma moto, tá sem grana, precisa financiar, pode contar com o Ômega Yamaha. Esse foi mais um Na Contramão Podcast e a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu!